Perca tempo, Excelsior, sempre o melhor. Adicione a 107 FM no seu WhatsApp. 12 991 73 16 75. 991 73 16 75. 107.1. Começa a partir de agora, Papo Reto, um programa de atualidades com a palavra de esperança. Papo Reto. Apresentação: Silsa e Samuel Bezerra. Bom dia a todos. Saiu Ninguém Merece? Eu tô brincando com o Gilson aqui, o Gilson Nagrin. Bom dia a todos. É com muita alegria, com muito carinho, com muita satisfação que nós iniciamos mais um programa Papo Reto e com muito respeito nós entramos na sua casa, no seu carro, no seu local de trabalho, pelo milagre das ondas sonoras da Rádio 107.1 e também pelo Facebook. Um abraço para todos que estão na live conosco. Deus abençoe. Um abraço para o Gilson Leandro, que acabou de terminar o programa do sindicato. Um abraço a todos os nossos trabalhadores de Pindamonhangaba. Que Deus abençoe. Eu sou um defensor do trabalho. Eu penso que o trabalho tem que ser valorizado, porque o trabalho e o capital em conjunto geram riquezas para o nosso país. Mas Deus abençoe a todos, um grande abraço. Vamos começar esse programa logo. Hoje a pauta está extensa, muita coisa para a gente conversar, muita coisa para a gente debater, muita coisa para a gente discutir, mas o tempo é extremamente curto, então a gente vai ter que ser objetivo. Talvez a gente não consiga concluir toda a pauta, mas tenho certeza que tem coisas boas para a gente conversar. Hoje eu estou aqui do lado da mulher mais bonita de Pindamonhangaba, do estado de São Paulo, do Brasil, do universo e do mundo futuro. Tá com a cara tão alegre, o pessoal da live tá vendo. De manhã tá com a cara tão alegre que eu fico feliz de ver. Peraí que eu não te dei a palavra ainda. Silsa, 3 segundos para as suas considerações iniciais. Muito obrigado, Silsa, é muito bom ouvir a sua opinião. Fala aí. Eu vou começar desligando o seu microfone. Desligar nada. Peraí, agora eu tô no ar. Bom dia a todos os ouvintes. Para você não, bom dia a todos. Menos pro Samuel? Menos pro Samuel. Preconceito. Não, gente, tá difícil demais a minha vida. Difícil demais. Ai, manda lá, Silsa, reclama de mim. Não, eu não vou... Fala 5 curiosidades. Você nem... Eu tô no ar aqui ou não? Tá, Samuel, você tá berrando junto. Fala 5 curiosidades minhas. Um belo dia eu estou aqui no programa, feliz, alegre, participando do programa, com aquela disposição, com aquele meu sorriso de todo dia. Aí daqui a pouco as pessoas falam assim: hoje eu vou falar 5 curiosidades do meu marido. É um jeito bonito de falar, vou falar mal do meu marido 5 vezes. Lindo isso aí, né? Lindo isso aí. Agora eu tenho 20 curiosidades, sabe? 20 Dá tempo? Duvido você achar 20 curiosidades ao meu respeito. Mano, você já achou 5, você já mentiu em 3? A galera viu meu stories ontem que você deixou o prato que você jantou em cima das minhas bijuterias. Você deixou na estante e não levou na cozinha. Isso aí eu quero prova. Eu quero prova, se de prova. Não, mas tem a prova de que eu deixei lá. O prato pode ter ido sozinho pra lá. Tá. E daí? Alguém tem prova? Que eu fui lá e coloquei? Cada uma que a gente tem que ouvir. Mas Silvio começou bem, hein? Já foi a 6ª curiosidade, né? Falta só 14? Só 14. Pra chegar nas 20? Então tá bom. Mas começando bem hoje... Ah lá, a galera aqui na live já. Eu vi o prato. Olha só, ninguém merece... Vamos cortar essa live? Esse povo da live é muito folgado. Vamos cortar essa live. É tudo Silsa Futebol Clube. Não tem um Samuel Futebol Clube. Porque, Samuel, olha, eu sou mais legal. Você tem que olha, aceita que dói menos. Ninguém merece. Tá? É todo mundo Silsa Futebol Clube. Pode deixar. Eu sou mais legal, eu sou mais popular, eu sou mais gente como a gente. Eu sei disso. Aproveitando... Eu sou Charlie Brown. Fala aí, ô Chorona. Aproveitando... Eu quero mandar um abraço para os meus amigos corintianos. Porque teve um sábado aí... A gente vai deixar, sabe por quê? Porque isso é raro, vai. Teve um sábado aí... Isso é raro. É igual 29 de fevereiro, vai. É raro. Teve um sábado aí que ia ter um jogo no domingo, São Paulo e Corinthians. As mulheres são unidas, verdade. As mulheres são unidas, é tudo covarde, vem de bando em cima da gente, a gente apanha nem sabe de onde. Mas brincadeiras à parte... Teve um sábado aí que ia ter São Paulo e Corinthians, o famoso majestoso. E um monte de gente, inclusive aqui nessa rádio 107.1, um monte de gente dizendo assim, 3-0 para... Eu só vi isso, 3-0 para o Corinthians. Eu vou até deixar você falar, porque é raro uma vitória do São Paulo. 3-0 vai, hoje você para pode. E eu bem quietinho, eu falei, deixa as gaivotas virem, de boa para cima da gente, né? Deixa vir. O que aconteceu? Tricolor, 50 segundos de jogo, 50 segundos,
1-0 com Cagliari. Mi amigo Cagliari, argentino. Eu amo o povo argentino. Mas brincadeira. Pelé é maior que Maradona. Pelé é melhor que Maradona, isso aí ninguém discute. Mas quer deixar o argentino fora do prumo, é só falar que Pelé é maior e melhor que Maradona. Aí ele quer te matar. Mas brincadeiras à parte, o fato é que o tricolor foi lá, 50 segundos, nem pensaram. O Cássio nem viu a jogada. Quando ele viu, a bola já estava no fundinho da rede. E aí o tricolor, no primeiro tempo, foi equilibrado. Segundo tempo, São Paulo dominou. Só não fez 3, 4, porque os caras precisam calibrar o pé. Mas chegou na cara do gol toda hora, ó, jogando de bola. Eles não estão acostumados. Um abraço aos meus amigos corintianos. Eu tenho que dar risada, eu tenho que... Porque, como você falou, eu tenho que admitir, ultimamente São Paulo não tá ganhando muito. Então, quando ganha, a gente tem que curtir. Mas um abraço pros meus amigos corintianos aí, viu? Todos vocês estão no meu coração. As meninas estão mandando você arrumar a cozinha. Acho justo também. É mesmo? Gente do céu. Eu vou suspender o programa. Vou suspender o programa. Você não tem moral nenhuma. Porque já tá afetando a minha vida doméstica. E já fica complicado. Gente, olha, deixa eu falar que sou eu que, nesse período agora, respondo o WhatsApp. Então a pessoa pode mandar mensagem no 12 99 173 75. Vamos lavar aqui uma roupa suja? Vamos conversar? Manda sua mensagem no 12 99 173 16 75. Ele tá de costa pro computador, eu adoro isso. Você pode mandar aqui na live. Pode mandar. Eu sou mulher brasileira, a Ivone tá falando isso aí. Obrigado. Vocês são muito legais, viu? Agora, não tem um homem aí pra me dar uma moral. Não tá tudo dormindo. Sábado, essa hora? Dormindo. Que é isso? Tá todo mundo limpando quintal, tá todo mundo trabalhando. Carpino, né? Lógico, todo mundo, a gente tem uma ocupação sempre. Deixa eu só repetir o WhatsApp aqui para minhas amigas. Repita. É o 12 99 173 1675. É isso aí. Aí você não deixou eu falar porque eu tô cansada. Por que você tá cansado? Fala aí, Silvio. Porque a moto fez barulho até 6 horas da manhã. Ai, misericórdia. Eu acordei com a moto melhor, que meu sono é pesado, hein? E o som, eu já sei todos esses funks de cor, gente. Sangue e fogo. Tá Ninguém difícil. merece. Pindamonhangaba tá difícil. Poder público eu não sei se totalmente Pindamonhangaba ausente. tá difícil, mas Moreira, especificamente, Jardim Carlota, tá o ó de sexta para sábado. Gente, tá muito difícil. Poder público totalmente ausente. A Polícia Militar não toma nenhuma providência. Eu já liguei, já pedi. Nenhuma providência tomada pela Polícia Militar. Também a Prefeitura, nenhuma providência. Ao que me consta, eu não vou cravar, não, mas se eu não me engano, aqui em Pindamonhangaba, no perímetro urbano, não pode nenhum estabelecimento ficar aberto depois da meia-noite. É lei, né? E lá eles vão até 3, 4 da manhã com bebida, a gente encontra pino de cocaína, a gente encontra garrafas no parquinho das crianças, que eles jogam garrafas de vidro, as crianças podem se machucar, sujeira, um povo sem civilidade, é um povo sem respeito, são pessoas que infelizmente não sabem conviver em sociedade. O convívio em sociedade, gente, importa que o seu direito vá até o limite do direito do outro. Então, você tem direito de beber? Tem. Você não tem direito de jogar sujeira na rua, porque aí você vai afetar o outro. Aí quem está passando vai ter que desviar dos copos, ainda mais em tempos de pandemia. Na frente da minha casa tinha garrafa, gente. Eu não bebo. Vai ter que desviar dos vidros para não se cortar. Uma criança pode cair, enfim. Então, o nosso direito não pode ultrapassar a esfera do direito do outro. Isso é respeito, isso é consideração. Então, essas pessoas, infelizmente, com dor no coração, eu digo, são maus brasileiros, pessoas que não têm o sentimento de brasilidade, de civilidade, de respeito pelo outro. E eu não sou contra a diversão, acho que as pessoas têm que se divertir, fiquem à vontade, dentro do limite do seu direito, sem extravasar para afetar os outros e prejudicar os outros. Então a gente fica lá. Tem uns caras de moto que ficam acelerando a moto, eu não sei o que passa na cabeça do cara. Difícil. Eu sou motoqueiro, motociclista, chamo como quero chamar. Tem gente que fala, motoqueiro não é pejorativo, não. Motoqueiro é uma palavra como outra qualquer. Então eu sou motoqueiro, piloto moto desde a minha juventude, gosto de moto, mas tem uns caras que eu não sei o que fazem em cima da moto. Os caras ficam passando... a gente está na esquerda, na faixa da esquerda. Eles querem passar do lado do carro na esquerda. Não pode. Não pode. O Código Brasileiro de Trânsito proíbe. Porque não tem espaço para passar ali. E outra coisa, a gente que está no carro não fica fiscalizando o retrovisor esquerdo toda hora para saber se tem alguém passando. Então, se você vai desviar de um buraco, ou se você, por algum momento, dentro daquele limite da faixa, o carro pode oscilar. Né? O carro não vai numa linha reta, a gente oscila o carro naquele limite da faixa, né? Normal, o ser humano não é uma máquina. Então, no momento de uma oscilação ou de desviar de um buraco, a gente pega um cara desse, é capaz de ainda querer indenização da gente. E não vai ganhar, porque se tiver câmera não vai ganhar. Briga com a gente. Se tiver câmera de segurança ou testemunhas, não vai ganhar indenização, porque está errado, não pode passar ali, não há espaço para passar ali. Então, um apelo ao pessoal que anda de moto, não faça isso. Se quer passar, passe pelo corredor.
né? Se quer passar no Brasil, é permitido passar pelo corredor. Então, se é uma pista única, né, onde os carros vão no mesmo sentido, você pode passar pelo corredor com segurança, sinalizando, dando uma buzinadinha, né, para alertar o motorista, é bom também. Agora, aqui, por exemplo, no centro de Pinda, quando é mão dupla, ou seja, os carros estão indo em duas direções, com faixa amarela dupla, mesmo assim eles querem ultrapassar. Não dá, gente, não funciona, não pode, o Código de Trânsito não permite. Então fica aí o meu pedido aos motociclistas, aos motoqueiros, chame como queira chamar, para terem esse cuidado aí em Pindamonhangaba. E o apelo ao poder público para que fiscalizem os bares que estão indo além do horário, que estão perturbando o sossego. A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, pelo seu setor de posturas, pela Guarda Civil, tem a obrigação de zelar pela tranquilidade no município. Tem que agir sim, e não age. Não fiscaliza. É brincadeira um negócio desse. A gente fica muito triste de viver num país onde as pessoas não se respeitam, tá bom? Mas vamos falar de coisa boa, Silsa? Vamos falar de futebol aí. O que vai ter no futebol aí? Seleção brasileira convocada? Não, deixa eu falar uma coisa. E Neymar tá lá no time. O José Carlos do Ouro Verde tá pedindo pra você tocar o hino do Verdão. Tocar o hino do Verdão? Acha o hino do Verdão, solta aí, ué. Entra em campo ao viver de imponente, não é assim? No gramado onde a luta o aguarda. Eu conheço os hinos tudo dos times de futebol. O pessoal está perguntando, curiosidades do Samuel, se você deixa a toalha molhada em cima da cama. Não deixo não, né? Não, a toalha não, mas ele deixa o sapato, o chinelo, tudo para meu Deus, vamos mudar de assunto, vamos falar de coisa boa, vamos seguir com os assuntos de política internacional, vamos sair de Pindamonhangaba, vamos sair da minha casa e vamos para política internacional, que eu só me arrebento aqui. Brincadeira, eu faço minhas artes, né? Qual menino não faz arte? Garotos são garotos, a gente fica velho, mas continua garoto. A Manu Garriço, ela disse assim, bom dia, pastor Samuel e Silsa, o que fazer com o tempo que na rua da minha casa tem culto quarta, sábado e domingo? Um barulho insuportável. Já liguei para a polícia, já fui na prefeitura, já fiz denúncia e nada. A detalhe, tem um idoso acamado e um bebê. O que fazer, pastor? Eu entendo que a igreja tem que zelar pela tranquilidade, né? Por exemplo, não pode fazer na barulho. nossa igreja nós temos vizinhos do lado, olhando de frente para a nossa igreja, olhando de frente, à direita vai ter o Semar. E à esquerda tem residências. O que nós fizemos lá? Nós colocamos um anteparo sonoro. A gente contratou um engenheiro de som e ele fez um anteparo sonoro. Aproveitamos, fizemos um toldo em toda a lateral da igreja, para que naquela lateral haja barreira para o som, para a gente não incomodar os vizinhos. Além disso, a gente procura ser consciencioso. Então a gente usa o microfone num volume não tão alto, os instrumentos a gente usa num volume não tão alto. Inclusive, a gente às vezes pede para baixar, né? Quando a gente percebe que o volume está muito alto, eu peço para o técnico de som, para quem está na mesa, para diminuir o som um pouquinho, né? O som tem que ser ouvido dentro da igreja, não precisa ser ouvido fora. Ele tem que ser ouvido dentro da igreja, né? Então a igreja, na minha opinião, tem que zelar pelo respeito, ainda mais a igreja, né? Uma entidade, não é porque eu sou pastor que eu vou ficar defendendo a igreja cegamente aqui, não. Não, e tem igreja que passa dos limites, realmente. Tinha uma igreja perto da nossa casa que incomodava demais, né? Era um barulho muito alto, desnecessário. Na rua. Eu sou pentecostal, gente. As igrejas pentecostais são as mais barulhentas, né? Eu sou pentecostal, mas a gente procura ter equilíbrio, bom senso. A Bíblia diz que o espírito está sujeito ao profeta. Qual é o espírito? O espírito do profeta está sujeito a ele mesmo. Então eu consigo me controlar mesmo nas manifestações místicas e espirituais. É possível ter controle, tranquilidade e fazer as coisas com bom senso, com amor, respeitando as pessoas. Os dois principais mandamentos, um dia um camarada chegou para Jesus e falou assim: Senhor, qual é o maior mandamento? Jesus disse: o maior é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, é amar o próximo como a ti mesmo. Fazendo estas coisas, né, você será perfeito, vai encontrar a vida. Então, o primeiro dos mandamentos é amar a Deus, e o segundo, amar o próximo como a você mesmo. É fazer às pessoas aquilo que você gostaria que fizessem com você. Se você não gostaria de estar dentro da sua casa, como eu sou profundamente incomodado por um bar, né, a igreja também não pode fazer esse encontro. Então, obviamente, algum barulho a igreja vai fazer, né? E essa medição, por exemplo, do barulho tem que ser feito dentro da casa da pessoa, né? Vai ali alguém com um decibelímetro, que é um aparelho que mede o som, e dentro da casa da pessoa, com as janelas fechadas, ele tem que ser medido. Agora, por exemplo, a questão do bar. A gente está dentro de casa, com a janela fechada, porta do quarto fechado, ar-condicionado ligado.
e mesmo assim o som é ensurdecedor dentro do meu quarto. Nesse caso, há perturbação do sossego. Então, essa medição tem que ser feita dentro do quarto da pessoa, ou do cômodo da casa, né, com as janelas fechadas, com as portas fechadas, e se mesmo assim o som estiver incomodando, a igreja, a entidade, qualquer que seja, ela tem que tomar uma atitude e fazer um isolamento acústico, né, para poder evitar. Mas nós não temos dinheiro. Tem que dar um pulo, né, tem que fazer uma... E aqui ela está falando que esse problema já é 2 anos. É aquilo que a gente fala aqui em Pinda, não tem fiscalização. Não tem fiscalização, infelizmente. Eu não sou contra as igrejas, muito pelo contrário, eu sou pastor de igreja. Então. Só que eu procuro, no exercício da minha fé... que você acabou de falar, de direitos. Exatamente. Um tem que respeitar o outro, né? A gente procura, no exercício da nossa fé, não incomodar as pessoas. Né? Não trazer nenhum constrangimento ou incômodo para aquelas pessoas. Eu acho que isso é de bom tom, todas as igrejas devem adotar essa prática. Algum tipo de barulho vai fazer. O que a lei proíbe, eu não vou lembrar agora quantos decibéis, se vocês quiserem pesquisar na internet, né? Tem um número de decibéis que mesmo que o barulho chegue até a residência, veja bem, não é que o barulho não pode chegar na residência, pode chegar, mas ele não pode chegar acima de alguns decibéis, tá bom? Então, eu não quero nem ouvir a igreja, eu não quero nem ouvir o bar. Não é isso que a lei diz. Né? Algum barulho pode chegar, mas esse ruído tem que ser abaixo, se eu não me engano, 70 decibéis. Mas a Silvia vai pesquisar aí. Né? É de 55 a 50 e à noite 60 a 70. Decibéis, né? Então a média geralmente é 70 decibéis. Se passar de 70 decibéis, né, aí já está perturbando o sossego. Até 70 decibéis é tolerado. A lei permite que o barulho chegue na sua casa nesse número de decibéis. Então, às vezes, as pessoas também não conhecem isso, né? Não é que eu não quero nem ouvir o barulho da igreja, eu não quero nem ouvir o barulho do bar. Não é isso que a lei diz. O som pode chegar até você, mas ele tem que chegar numa intensidade baixa, que não te perturbe, que você possa ligar uma TV e abafar o som. Isso, o período é um perímetro, né? Não sei se eu estou falando besteira. Residencial. Poderia ter igreja, poderia ter bar? Então, depende do que diz o plano, não sei se é plano diretor, eu não vou agora lembrar, mas existe um plano urbanístico, às vezes chamado de plano diretor. Se eu usar o termo errado, alguém que está ouvindo aí que é da área, por favor, me corrija. Mas existem zonas dentro de algumas cidades que são exclusivamente comerciais ou exclusivamente residenciais ou mistas, residenciais e comerciais. Por exemplo, Santana, onde a nossa igreja está, é uma zona mista. É permitido tanto residências quanto comércios. Por exemplo, você vai para um condomínio, uma zona eminentemente residencial, né? Não pode ter comércio ali dentro. Você vai, alguns bairros, por exemplo, se eu não me engano, o Lessa é só residencial. Tem outros bairros que são só residenciais. Você não pode ter comércios ali, se eu não me engano, tá? Não sei se eu estou falando bobagem. Mas tem que ver justamente o que diz a prefeitura sobre essas questões. Eu não sou a favor dos bairros serem só residenciais. Né? Eu não sou a favor. Eu acho que você tem que ter no seu bairro, por exemplo, lá onde nós estamos, no Jardim Carlota, nós temos padaria próxima, isso é um conforto. Nós temos padaria próxima, nós temos igreja próxima. Eu moro ali pertinho da Igreja Batista. Na Igreja Batista, primeira Igreja Batista do pastor Robson. Eu escuto o louvor da Igreja Batista, nós escutamos ali. Exatamente, mas não nos incomoda. Não é acima dos decibéis permitidos. Eu ouço bem até. Às vezes, quando eu quero ouvir, eu abro a janela, eu escuto bem o louvor deles, né? É muito bonito, diga-se de passagem, muito, muito bem feito. Mas é assim, não me incomoda. Se eu fechar a janela e ligar a minha TV, eu já não ouço mais. Já não me incomoda. Então a Igreja Batista não incomoda ninguém lá. É absolutamente tranquilo. Então eu sou favorável que os bairros sejam zonas mistas. Por quê? Obviamente você pode limitar, né, o número de comércio, isso aí tudo, o planejamento urbanístico é muito importante. Então, mas eu sou favorável às zonas mistas. Por exemplo, pego o Santana, eu fui criado no Santana muito tempo da minha adolescência. E era gostoso, porque eu saía da minha casa, ia no bar do Valdir, o bar das Pedras ali, eu comprava, eu ia no supermercado, tem posto de gasolina próximo, né? Então não é vantajoso você ter, na minha opinião, um bairro exclusivamente residencial, a não ser condomínio fechado. Eu acho que você misturar residência e comércio, obviamente dentro das regras, né? Sem desobedecer às regras. O que o pessoal pensa aí? O que o pessoal está falando? Eu acho que é uma vantagem, né? Você ter comércios perto da sua casa. Isso traz muita facilidade, muita comodidade, sem falar que gera emprego e renda. Isso é muito importante, tá bom? Então, fica a explicação. Não é que o barulho não pode chegar à sua casa. O barulho vai chegar.
pode chegar. O que ele não pode é ultrapassar os 70 decibéis, que isso aí causa perturbação do sossego. Então ele tem que ser um barulho que, se você fechar a janela, ligar o seu som, ligar a sua televisão, ele não vai te incomodar. Ele não vai abafar a sua conversa dentro de casa, ele não vai abafar a sua televisão, o seu som que você está ouvindo, uma música, né? Então é isso aí que não pode, tá bom? Então às vezes a gente pensa, não pode fazer barulho nenhum, eu nem quero ouvir esse comércio. Não tem jeito, tá bom? A vida em sociedade é assim, tudo tem um ônus e tudo tem um bônus. Espero que eu tenha me feito entender. O pessoal tá concordando aqui. A live já tá bombando, dá bom dia. Bom dia pro pessoal da live, grande abraço. A gente já tá hoje eu estou vestido de Minion com a camisa amarela da 107 FM, top de linha. Redondinho, igual o Minion. Nossa, ai amor, eu tava tão feliz, você me lembra disso, né? Eu tô com a barriguinha pendurada, que é a coisa mais linda. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo comigo, cara? Essa pandemia tem que acabar logo, né? Que a gente acabou, filho. É verdade, 80% da população vacinada, o governo federal cogita tratar como endemia. Aqui no estado de São Paulo, já não precisamos usar máscaras nas ruas, apenas em lugares fechados. No Rio de Janeiro, já não precisa usar máscara em lugar nenhum. Pode correr no parque da cidade sem máscara? Eu acho que pode, lugar aberto, pode sim, lugar aberto, pode sim. Inclusive nós vamos agora para o Rio de Janeiro, né? Eu vou ministrar numa igreja nossa lá no Rio de Janeiro e vou viajar para o Rio e é a primeira vez que eu vou cultuar sem usar máscara desde o início da pandemia. Coisa boa, coisa boa. Olha, esse negócio de máscara... E falando de máscara, é uma coisa muito engraçada que a gente estava vendo na TV e alguns comentários. As crianças agora se assustam, né? Quando vem as pessoas sem máscara, Sem né? máscara, porque muitas delas nasceram na pandemia, outras eram muito pequenininhas, começaram a ir para a escola, já usavam máscara, e algumas não estão aceitando os professores sem máscaras. Olha só. Você vê que coisa... A Bia, a gente tem uma filha, ela tem 24 anos, ela falou assim que ela assiste TV e fica, por que a pessoa está sem máscara? Os mais novos, né, absorvem mais. Nós mais velhos, eu tenho 46 anos, nós somos mais resistentes à mudança. Então, por exemplo, eu me incomodo com a máscara. Principalmente, né, amor? Eu Você não gosta de mudança. eu sou autista, amor? Eu deve ter um grau de autismo, você né? Você tem. Eu não suporto a mudança. Pode testar que tem. Pode testar. A Silvia fala que eu tenho um grau de autismo, né? Que bom, graças a Deus. Eu acho excelente. Mas eu resisto às mudanças, né? Não é que a gente resiste às mudanças benéficas, né? Principalmente aquelas mudanças que me incomodam, que são maléficas. Samuel, não pode quebrar a rotina do seu dia. Não é assim também não. Samuel. Não é assim também não, tá exagerando. Mas enfim, nós mais velhos, é normal. Fica fazendo bullying comigo, Silvia. Eu vou pedir pro Marcelo tirar você do programa. Eu vou falar com o Marcelo. Ele gosta de mim. Sem mim nada podereis fazer. Vou falar com o pastor Ailton. Sem mim também não. gosta de você? Gosta também. Eita, lascou. Vou falar com o Vitão. Vou falar com o Vitão, então. Não, também gosta de você? Gosto. Ah, lascou. Mas eu falei pra você, filho, eu sou mel, entendeu? Não tem quem não gosta de mim. Eu vou falar com quem, cara? Meu pai. Ih, também gosta de você. Minha sogra. Ih, também gosta de você. Misericórdia. Minha mãe defende a Silvia, brinca comigo. Pra você ver se ninguém quando merece. você quer saber se a pessoa é boa, ótima, maravilhosa como eu, a sogra defende. Minha sogra só fala mal de mim. Minha sogra, não. Verdade. Isso eu tenho que falar que é verdade. A minha sogra me odeia. Daqui a pouco você se diverte. Mas brincadeiras à parte, o que eu tava falando mesmo, até perdi. Então as pessoas mais velhas... O pastor Alessandro lá de Joinville... Tô chegando, hein, pastor? Diz que lá em Joinville é opcional a máscara. Olha, que legal. Pastor Alexandro, lá de Joinville. Eu devo estar lá. Esqueci a data aqui. Eu vou ter que ficar um mês para ajudar o pastor. Um mês na praia, Silvia? Yeah, durante o dia você fica na praia, à noite você vai pra igreja ajudar o pastor Alexandro. Você é ligeira pra caramba, né? Mas pastor Alexandro... Precisa evangelizar no Beto Carreiro. Tá tudo ali por perto. Muito bom, né? Brincadeiras, a parte dessa Silvia, cara, ela fala essas coisas, ela não fica nem vermelha, é muita cara de pau, né? Por isso que eu passei mais que você, porque as pessoas me chamam e eu vou. Daqui a pouco vai se diverte. Mas o pastor Alexandre tá lá em Joinville, Santa Catarina, meu amigo de infância, estudamos juntos na classe de escola dominical, companheiros de Daniel. Olha só, um abração Era no flanelógrafo? Era no flanelógrafo ainda, tio flanelógrafo. Um abraço pro pastor José Ives Anacleto também, que foi nosso professor. Enfim, foi muito bom. Esse aí educava na vara, que eu sei. Educava na Adelaide. A Adelaide era uma varada, que a gente tomava as varadas da Adelaide. Mas brincadeiras à parte, pessoal,
Um abraço, pastor Alexandre. E eu não sabia, Joinville é opcional. Que bom, né? Brasília também tirou a máscara. Eu penso que a gente tem que começar a se livrar disso, né? Eu vou até citar um texto. Pastor Alexandre, a gente vai estar junto, brevemente, também esperando o senhor aqui em Pindamonhangaba para trazer a palavra de Deus para os nossos corações aqui. Vai ser muito bom. Nossa igreja, a igreja do pastor Alexandre, lá em Joinville, Santa Catarina, nós temos uma ligação fraternal, e o pastor Alexandre é um exemplo, um homem de Deus, é um psicólogo, um homem que tem buscado, não vou né? mais não, psicólogo não vou mais não. Ele vai internar você, amor? Vai. Um homem que tem buscado a erudição. O meu psicólogo encaminhou psiquiatra. Eita, que bom, hein? E eu correndo risco de vida. Mas buscando sempre a erudição, né? O conhecimento. Isso, a Bíblia diz, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então é sempre bom a gente ter graça e ter conhecimento. O pastor Alexandre tem buscado isso, tem sido um exemplo para nós. Grande abraço para todos aí. E ele tem um filho que tem o nome mais lindo que eu já vi. O filho mais velho dele é o Alexandre Júnior. E o segundo filho é o Samuel. Puxa vida, que nome lindo desse menino. Só falta eu dizer que é por causa de você. É por causa do meu pai. Eu não tô com essa moral, não. É por causa do meu pai, que meu pai foi o pastor dele, né? Mas muito legal ter o pastor Alexandre conosco, participando na live aqui. Um abraço para Joinville. Mas é isso aí, eu penso que essas restrições... Só pra gente encerrar o negócio do som aqui, que tem uma pergunta que eu também achei interessante. Sim. Ela disse assim, e quando o som está baixo, porém o palavreado da música é de baixíssimo calão? Você tá respirando no microfone e parece que você tá bravo. Não, eu tô velho. É o seu nariz que é muito grande. Buscando ar. Obrigado por você me lembrar que meu nariz é grande, né? Obrigado, muito legal. Assim o setor está me elogiando de cima a baixo, né? Vou apagar a conta. Mas brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte, pessoal. Só terminando aqui o abraço, já vou responder a pergunta. Terminando o nosso abraço ao pastor Alexandre e falando da questão das máscaras. Eu acho que é isso mesmo. Temos que voltar à normalidade agora, né? Na minha opinião, já é tempo de não termos mais a obrigatoriedade de uso de máscara em qualquer lugar, aberto ou fechado. Mesmo porque isso é uma hipocrisia. Me permita ser sincero. Vocês viram as fotos do carnaval? Pastor Alexandre, não sei como é que foi em Joinville. Carnaval e festas e shows dos globais, né? Daquele pessoal que fica em casa, do pessoal do fica em casa, né? Daquela hipocrisia sem tamanho. Longe. Vai final de semana na Avenida Itália, em Taubaté. Todo mundo sem máscara, aglomerado, né? Um respirando na fuça do outro. Vai nos jogos de futebol, 50 mil pessoas no estádio, 40 mil, todo mundo sem máscara, e eles querem colocar máscara na igreja, no comércio. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia sem tamanho, né? Isso é ridículo. Não, e eu penso, tá? Aqui eu não estou sendo polêmica, porque já me chamaram de negacionista. Eita! Tomou as 55 doses da vacina, por que tá de máscara ainda? Então, Porque se eu tô usando a máscara, por que eu peguei de novo? Então a máscara não é eficaz. Já temos 80% da população brasileira vacinada com segunda dose, com ciclo vacinal completo. E o que o Japão faz? Se eu tô com algum sintoma de gripe, se eu tô espirrando, se o meu nariz está escorrendo, eu uso a máscara. Se eu tô bem, suave, tranquilo, respirando, não tem necessidade da máscara. O japonês já tinha esse hábito antes da pandemia, né? Um hábito que eu acho que o brasileiro deve copiar. Se você, de agora em diante, todo mundo tem máscara em casa, né? Máscara ficou popularizada. Se você estiver gripado, com o nariz escorrendo, ou respirando mal, ou com coriza, ou sei lá, alguma coisa que vale, ou espirrando muito, às vezes pode ser uma simples rinite, mas a pessoa fica espirrando, né? Não é nem contaminação por vírus, nem por bactéria. Por exemplo, eu tenho rinite, eu tenho alergia a pó. Qualquer poeira, pó, entrou no meu nariz, eu começo a espirrar. E às vezes meu nariz fecha. Mas eu não estou com vírus nenhum, com bactéria nenhuma. Ar-condicionado também faz isso. Uma peculiaridade do meu organismo, né? Mas é de bom tom que você, de agora em diante, quando estiver assim, você coloca a máscara. Por uma questão de empatia, de respeito às pessoas. Então você não vai incomodar ninguém vai ficar com nojo de você. Isso é muito mais higiênico, né? Então fica a dica, eu acho que a gente pode continuar com esse hábito. Mas com 80% de cobertura vacinal, eu penso que já é o momento de suspendermos. Vou até citar um texto bíblico que eu gosto muito, 2 Coríntios 3,18, mas cada um de nós, com a cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, que bom a gente estar com cara descoberta, não, né? E alguém já te defendendo, falou que tá fazendo bullying ao vivo. Tá fazendo bullying ao vivo. Tem uma lei agora que saiu. Quem sabe faz ao vivo. Se eu não me engano, é o artigo 147A do Código Penal. O artigo 147A, eu não tenho certeza, mas acho que é isso. Ele fala que constranger a mulher, fazer pressão psicológica na mulher, é crime. Mas engraçado, não engloba o homem. Não engloba o homem. Não defende o homem. Bandindinho, o Igor Ferreira. Não defende o homem. Eu quero fazer aqui o meu protesto contra o legislador brasileiro. O homem não sofre pressão psicológica? Eu sou a prova viva.
Eu sou a prova viva de que um homem sofre pressão psicológica. Essa cara cínica sua aí. É desse jeito, né? Mas aí, brincadeiras à parte, o legislador mandou mal. Só protege a mulher, tinha que proteger o homem também. Uma vez um pastor amigo meu disse que ele estava na reunião de obreiros. Isso é fato venéreo, viu, gente? É verídico. O pessoal fala que é verídico. Tinha um pastor que falava, isso é fato venéreo. É fato verídico, na verdade. Mas o fato é que uma vez chegou um casal. E há muito tempo atrás, quando tinha problema na igreja assim, o ministério se reunia para tratar do caso, né? Aí o pastor estava lá reunido com os obreiros, aí o auxiliar do pastor falou assim, olha pastor, é um caso de violência doméstica, agressão no casal. Aí entrou um cara de 1,90m, uma mulherzinha de 1,60m. O pastor já foi dando duro no cara, falou, rapaz, você toma vergonha na cara, rapaz. Como é que você tem coragem de pôr a mão numa menina dessa? Você vai matar essa mulher, rapaz. Você tem vergonha na cara. Aí o auxiliar falou assim, pastor, não, é ela que bate nele. Aí o pastor olhou para ele de novo e falou, rapaz, vai tomar vergonha na cara, esfrega a cara dessa baixinha no chão, rapaz. Seja homem, rapaz. Quer dizer, não tem jeito, a gente perde de qualquer jeito. Se bate, a gente leva bronca, se apanha, a gente leva bronca. Eu tô apanhando direto e não tem quem me defenda. Mas brincadeira. Nem minha mãe me defende a Silvia. Mas brincadeiras à parte. Nossa, eu tô apanhando direto. Quem vê pensa, no tatame você apanha mesmo, que eu sou melhor que você. Ninguém merece, deixa. Quando eu te pegar no tatame agora você vai ver. Mas brincadeiras à parte, um abraço pro Sensei Marcos Monteiro. Você que quer fazer jiu-jitsu. Tá na Copa Judô hoje, lá em São Paulo. Que legal, hein? O povo acordou cedo hoje. O pessoal do judô é fera. O pessoal do judô no chão, a gente dá um cacete neles. Mas em pé eles derrubam a gente com uma facilidade. Apanhei do sensei deles, tomei uma surra do sensei deles esses dias no chão. Faz parte da vida. Mas só finalizando aí o nosso abraço ao pastor Alexandre. Pastor Alexandre, depois da notícia de Joinville, nos informa como estão as coisas aí em Joinville, Santa Catarina. A Piedade Pugas mandou uma coisa que eu não sabia. Diz que aqui no Laerte Assunção, minha vizinha, as ruas são classificadas pela prefeitura como vermelha, amarela e verde. A vermelha pode abrir qualquer tipo de comércio. A amarela não pode abrir nenhum... enrolou a tela, gente. Socorro. Eu não sabia. Você sabia disso? Sim, tem classificação. Que mas ninguém eu não obedece. sabia. Então, mas eu não sabia que tinha lá em Moreira. Não tem fiscalização, ninguém obedece. Essa é a verdade. Aquilo que a gente estava conversando ontem. Só no Brasil tem a lei que pega e a lei que não pega. Lei que não pega, né? A gente fala isso para o inglês fica assustado, né? Mas no Brasil tem isso. Então, assim, respondendo aquela pergunta, quando a letra é de baixo calão, você tem que ver, né? Até colocar, procurar no Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo. Acho que tem disposições que falam contra isso. Expor a criança, por exemplo. Tem letras que não dá para eu repetir aqui. Né? Tem letras de conteúdo sexual. No bar que você quase atropelou já 2 vezes. Uma vez eu estava passando no bar, ainda bem que eu estava 40 por hora, eu já passo ali devagar e a criança saiu. A mãe leva a criança para o bar. Todo mundo bebendo, fumando, usando droga, e a criança saiu e veio conseguir desviar. Graças a Deus que não vinha carro na mão contrária, senão eu ia bater de frente, que meu desespero foi tão grande para desviar da criança que eu nem olhei. Foi um ato reflexo. Deus foi tão bom que não tinha nenhum carro no sentido contrário. Porque para desviar da criança eu poderia ter batido de frente com outro carro. Olha o prejuízo, né? Olha o risco que a gente corre. Então as pessoas vão para um ambiente desse levar uma criança. Eu sei que o Estatuto da Criança e do Adolescente, chamado ECA, ele proíbe a exposição da criança a conteúdo sexual, a pornografia, tanto escrita quanto falada, quanto visual. Não pode. Então a gente vê por aí, né, bailes funk, shows, em que, eu não vou repetir, porque é chulo demais, né, mas o conteúdo sexual não é assim conotação, é explícito, é totalmente aberto, e não pode, isso é proibido, né, as pessoas não podem praticar esse tipo de coisa, assim como não podem praticar apologia ao crime. Aqueles caras que ficam lá fazendo apologia ao uso da maconha. Apologia é incentivo, defesa, né? Então, incentivar o uso da maconha, incentivar o uso da cocaína, glamorizar o tráfico de drogas, mostra o cara lá de carrão, com dinheiro, né? Isso não pode. Glamorizar o assassinato, né? Tem gente que fica com arma na mão, né? Isso não pode. Eu sou um cidadão que eu defendo o direito do cidadão de ter a posse da arma de fogo. O porte eu já acho outra coisa. A posse é o quê? Você poder ter na sua casa, você poder ter no seu local de trabalho, você poder ter para se defender de invasores e de ladrões. Eu sou favorável. Eu penso que o cidadão de bem tem que ter o direito de comprar uma arma legalizada, registrada, para a sua defesa, defesa da sua família, defesa do seu comércio. Não para portar na rua.
Para portar, não. Portar, eu penso que são condições especiais, muito específicas, pessoas que recebem ameaça, policiais, pessoas que transportam valores, tem comerciante que lida com muitos valores, né? Então é diferente. Então o porte eu acho que tem que ser mais restrito, mas a posse não. Por quê? Porque o cidadão tem que ter o direito de se defender. Mesmo assim, quem vai lá? Para você comprar uma arma hoje no Brasil, você não pode ter antecedentes criminais. Depois você tem que fazer um teste psicológico rigorosíssimo. Eu já fiz, eu sou atirador, né? Eu sou filiado a um clube de tiro. Então eu tive que mandar os meus antecedentes criminais. Fiz um teste psicológico bem rigoroso. E depois o teste de tiro. Se eu não provar que eu tenho proficiência, que eu sei usar arma de fogo, eu não posso comprar. Então o cidadão passa por todas essas checagens. Quem é um cidadão de bem, não tem antecedentes criminais, tem equilíbrio psicológico e tem conhecimento para usar arma de fogo, tem que ter o direito de usar arma de fogo dentro da sua casa. Eu defendo a posse, né? Dentro da sua casa, para fins exclusivos de defesa da vida, da liberdade sexual e do patrimônio. Por quê? Porque muitos bandidos entram não somente para matar. A Bíblia fala, João 10:10, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Então o cara entra na sua casa, às vezes ele não quer só roubar. Ele rouba, ele estupra as pessoas da casa e depois ele mata. Isso é muito comum, o chamado latrocínio, né? E assim vai, né? O estupro, outros crimes que acontecem em concurso aí. Então a gente tem que ficar muito atento para essas questões. Eu penso que o brasileiro tem direito de se defender. Mas essa é a minha visão, obviamente respeitando quem pensa diferente, tá bom? Onde é que a gente estava? A gente estava falando sobre essas questões. Então, eu penso que esse tipo de apologia ao crime, de conotação sexual, tem que denunciar sim, e é caso de polícia, tem previsão legal de punição dessas pessoas, especialmente se crianças e adolescentes estiverem expostas a esse tipo de música, que não é música, né? É lixo cultural, né? Falta de respeito com as pessoas, tá bom? É isso aí, Silvia. Vamos falar de mais algum assunto? Já estamos terminando, já 15 para as 11, o programa está indo muito rápido hoje. Aqui, deixa eu ver a Lucimara falou que você diverte fazendo piada de si próprio. Uma coisa mais gostosa é a gente rir da gente mesmo, né? E assim, o apelido no Samuel não pega porque ele mesmo ri dele. Eu rio de mim, e de vez em quando eu conto as minhas besteiras, as besteiras que eu faço. Acho que eu sou bisneto de português. Bisneto ou tataraneto de português. Diz que demora 7 anos para depurar o sangue. Você mandou mensagem. 7 gerações. Mandou 7 gerações. mensagem pro cego e falou: ô cego, você acha que você não viu? Para, Silvia. Conta a história direito. O Cleiton Queiroz. Eu já contei a história. Ele teve na nossa igreja, um grande cantor gospel, gente boa pra caramba, meu amigo. E eu mandei uma mensagem pra ele. Ele falou: Cleiton, você não viu a mensagem que eu mandei pra você, não, cara? Você não me responde? Mas porque ele tem um Apple, aquele Apple top. Você descobriu depois. Não, eu tinha certeza. Eu tinha certeza. E esse Apple, vocês estão me zoando. Vocês estão me zoando. E o Apple. Eu descobri depois, mas eu já imaginava. Para. E aí o celular, ele tem a vozinha lá, né, que traduz. Eu já sabia disso. Você escreveu, nem mandou áudio. Que é isso? E quando eu era criança, vou contar uma minha. Quando eu era criança, já tinha 16 anos, eu achava muito difícil cozinhar. Porque eu falava bem assim, gente, a pessoa falava bem assim na receita, né? 1 colher de sopa de açúcar. 1 colher de chá de cebolinha. 1 colher. Eu falei, caraca, como é que faz sopa de açúcar? Como é que faz chá de cebola? Eu achava que tinha... Ô, bicho burro. Oi? Ô, bicho burro. Eu achava difícil cozinhar. Eu falei, caraca, a pessoa tem que fazer um monte de chá, um monte de sopa. Aí vai colocando... Né? Eu desisti. Aí vai colocando o chá e a sopa. E, na verdade, era a medida da colher, né? Colher de sopa, colher de chá. Mas não conta pra ninguém, não. Isso é segredo nosso. Espero que vocês não contem pra ninguém. A Cris, nutricionista, inclusive, era pra ela estar aqui hoje. Abandonou a gente. Abandonou. Um beijão pra minha ovelha querida. Foi corrida, eu não consegui falar com ela essa semana. Ela falou que ela não passa nenhum desses quesitos pra ter arma. Eu passei raspando, ué. Ai, ninguém merece. Brincadeiras à parte, pessoal. A gente aqui procura, obviamente, trazer informação com alegria, com bom humor e também falando de coisas sérias da forma mais leve possível. Mas é gostoso a gente rir de nós mesmos, né? O brasileiro tem essa veia cômica, né? O brasileiro ri de si mesmo, né? Brinca com as coisas do Brasil. E isso é muito importante, a gente manter esse bom humor. Eu vou aproveitar. Vamos falar de coisas difíceis, Silvia? Falar de coisas difíceis? Obviamente a gente... Não sei se eu tô querendo hoje. Não sabe? Hoje você tá alegrona, hoje você tá querendo sair da realidade, fugir um pouquinho. Hoje eu tô querendo comer um prato de macarrão, tô com vontade de macarrão. Eita, aí sim, hein? Gostei da ideia. Mas enfim, vamos falar um pouquinho de combustíveis? E aí eu choro. Pessoal, como é que tá aí? Gente, pelo amor de Deus, aqui em Pinda,
6,59 a média. Eu tô chateada porque eu não prestei atenção naquele episódio do MacGyver. Qual episódio? Aquele que ensinava o quê? Ele ensinava a fazer gasolina com aveia. Eu perdi esse. Aveia, cebolinha, um pouquinho de álcool e sai a gasolina. E água. Pronto. Isso aí o MacGyver é fogo. Quem é da nossa época vai entender. Entendedores entenderão, né? Na nossa época tinha um MacGyver. Tem MacGyver até hoje, sabia? Tem uma série nova do MacGyver? Mas sem graça. É sem graça? Eu Já não assistiu? gostei, assisti. Eu não assisti, não. Eu assisto a véia e não assisto essa. Então, a véia era legal. O MacGyver era fera. E o fato é o seguinte... a gasolina explodiu. Samuel, você tá batendo na mesa. Hoje Você eu tô. tá fungando em cima do microfone. É mesmo? Aí tá saindo um monte de barulho aqui, ó. Ainda bem que você tá aí, né, amor? Pra me corrigir sempre, né? Você vê, né? Eu vivo oprimido. É bom que isso fique registrado aqui. A Silcia me oprime constantemente. Eu sou um cara sofredor. Eu pago um preço altíssimo para ser esposo da Silcia. Mas brincadeiras à parte, pessoal, o combustível estourou, né? E aí, eu gostaria de acabar com algumas falácias. Vocês estão vendo com essa cara de ódio, essa cara de Edna? Sangue de Jesus, Silcia. Tem misericórdia de mim. Mas a Edna é minha sogra, para quem não sabe. E de vez em quando ela olha para mim com a cara de Edna, eu falo, ela transfigura. Eu fico até com medo. Meu Deus do céu. Mas... Vamos pensar um pouquinho no contexto mundial, tá bom? E aí eu fico muito bravo quando eu vejo pessoas com desonestidade intelectual, ou você pode chamar de mentiroso também, né? Jesus não aliviava, não. Ele falou no Evangelho de João, capítulo 8, verso 44, vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os seus desejos. Ele foi homicida desde o princípio, nunca se firmou na verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, mentiroso é filho do diabo mesmo. A Bíblia diz, em João 8,44, que aquele que mente tem a paternidade moral e espiritual de Satanás. Então, a mentira, hoje, nós vivemos numa sociedade que tudo é relativo, parece que não tem mais verdade, né? É a sua verdade, a minha verdade. Não, não é assim. Nós podemos ter pontos de vista diferentes, mas a verdade é uma só. Por isso, Jesus disse em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Por exemplo, você pode falar o que você quiser, mas a minha camisa é amarela. Não adianta você falar que, mas se eu colocar uma luz vermelha, ela vai mudar de cor. Lógico que ela vai mudar de cor, mas também mudou o contexto. Mudou o contexto completamente. Não estamos falando mais da mesma situação, do mesmo contexto, né? Um fator externo alterou o contexto. Então, dito isso, eu fico muito impressionado, porque nós temos um governo hoje, que é um governo considerado liberal na economia, conservador nos costumes. Alguém vai chamar de direita, não tem problema, eu não gosto de rótulos, né? Porque, como eu já disse, tem algumas coisas da esquerda que eu acho que são viáveis. Por exemplo, quando a esquerda fala em auxílios para as pessoas vulneráveis, eu sou favorável. Por exemplo, o Partido Republicano Americano, ele é contra qualquer tipo de auxílio governamental às pessoas hipossuficientes, vulneráveis. Eu não sou radical a esse ponto. Eu entendo que em alguns momentos da vida da pessoa, o Estado precisa socorrê-la. O Estado precisa ajudá-la, senão ela vai entrar num processo de fome, de inanição, de pobreza, de miséria. E isso não traz bem a ninguém, né? Isso só traz caos, isso aumenta a injustiça social, a criminalidade. Mas a maioria dos pressupostos da esquerda são totalmente equivocados, totalmente inverídicos, não verdadeiros. Eu vejo muita gente batendo. Nós temos um governo que iniciou-se, teve um ano, né? Nem um ano tinha, e já tinha estourado a pandemia mundial do Covid-19, porque na verdade a pandemia começou em 2019, quando foi descoberto o vírus em setembro de 2019, mas ela alastrou-se mesmo em março de 2020 e começamos a ter essa nova realidade. Desde lá aconteceu um fenômeno mundial, não é aqui, é mundial. Ô Silcia, qual é o valor da gasolina que o Sabino estava te mostrando? O Sabino é um amigo nosso que mora em Pensilvânia? Ele mora na Pensilvânia, no estado... É Nova Jersey, Pensilvânia? Ou Nova York? Nova Jersey. E qual o valor da gasolina lá? Lá estava R$4,59. Na Califórnia, R$6,59. Tinha um lugar que estava 7, né? Quase R$7 estava. $7. Dólares, Eu vi lá, me mandaram para mim. E no Texas, $9. $9. Então, a média de preço da gasolina nos Estados Unidos já está em $7. $7. Pra você ter uma ideia, a última vez que eu fui aos Estados Unidos, eu paguei R$2,20, R$2,30. Né? Eu e o Silvio fizemos uma viagem longa de carro e eu paguei R$2,30 no galão de combustível, não é no litro. Entenda que, faça aí as contas. O galão é 3,9 litros. Por favor, Silvio, você divide aí no celular. Você está respondendo alguém? Pode terminar. Pode o pessoal está rindo aqui, deixa eu ver quem que é o nome.
que diz que pensava igual você, a Maria Cícera. A Maria Cícera disse que pensava também que as colheres eram assim. Aí, tá vendo? Tá vendo? Tem gente que também pensa, a gente é induzido a erro. Isso é um absurdo. Colher de sopa de chá de cogumelo. Eu falei, gente, como é que faz chá de cogumelo? Como é que vai? Sopa de açúcar, sopa de pimenta, colher de chá de pimenta. Meu Deus, eu ficava doido. Eu falava, não quero cozinhar não, muito difícil. Mas brincadeiras à parte, onde é que eu tava? Então eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar 2,30. Vou pegar mais alto, valor mais alto. Era 2,20, né? O galão. Então você divide 2,30 dividido por 3,9, que era o galão, tá bom? 3,9 litros o galão. O litro da gasolina, não sei se o pessoal da live consegue ver aí, vou arredondar para cima, 59 centavos. 59 centavos. Era o valor do litro da gasolina a última vez que eu estive nos Estados Unidos. Quando foi a última vez que a gente esteve lá? Foi antes da pandemia, né? Foi. Então, depois da pandemia, obviamente, não viajamos. Eu tô com a abstinência, quase 3 anos presa dentro de casa. Tô esperando meu avará de soltura. Ninguém merece. Mas brincadeiras à parte, então hoje está $7. Eu estou pegando a média, tem lugares que está $9. Então vamos pegar a média de $7, vamos fazer as contas? $7 dividido por 3,90, que é o litro da gasolina, que é o galão, a quantidade do galão. De 59 centavos foi para 1,79. Então você tem um acréscimo de $1,20. Isso para o americano é inconcebível. Os americanos, o pessoal está bravo, né, Cício? O pessoal posta nas redes sociais revoltado, carne a $50 o quilo. Isso nunca os americanos viram isso. Isso não existe. E eu fico apavorado quando alguém vem dizer assim, é culpa do governo federal. Pô, pelo amor de Deus, cara, tenha honestidade intelectual. Não seja pilantra, aproveitador, desonesto. Isso é uma crise mundial, sim. O mundo inteiro está afetado. Para com isso. E aqui você sabia que no Brasil os aumentos foram menores? O gás de cozinha aumentou 50% aqui. Mesmo assim a gente não está conseguindo comprar. Mesmo assim tá pesado. O gás de cozinha aumentou 50%. Na França, 149%. No Reino Unido, 300%. Ah, então para de dizer que o Brasil é um lixo. Que o Brasil... Eu já vi gente falando tanta besteira do Brasil. Eu vejo pessoas na internet falando assim, o exército da Venezuela é superior ao do Brasil. Mentira, o Brasil entra no ranking dos exércitos. Tem um ranking, entra no Google, não confia em mim. Entra no Google, tem gente que despreza o Brasil, tem gente que desmerece o Brasil, enxovalha o Brasil. Que falta de brasilidade é essa? Que falta de civilidade, que falta de patriotismo, de amor à pátria. São valores muito importantes. Aí, não, o exército brasileiro não aguenta 5 minutos de tiro com a Venezuela. Então vai procurar a posição do exército da Venezuela. O Brasil é a 10ª. O Brasil tem a 10ª força armada do mundo. A primeira é os Estados Unidos, a segunda é a Rússia, se eu não me engano a terceira é a China, depois vem França, Reino Unido, se eu não me engano, quarto e quinto. Então, se você quiser acessar na internet aí, por favor, coloca aí ranking dos maiores exércitos do mundo. O Brasil está em 10º lugar. A Venezuela, o Brasil, deixa eu falar, eu falo até com tristeza, mas né, o Brasil entrou em várias guerras. Guerra do Paraguai, Cisplatina, aí vai, um monte de guerra que o Brasil entrou. O Brasil nunca perdeu uma batalha, nunca perdeu uma guerra, perdeu batalhas, mas nunca perdeu uma guerra. O Brasil venceu a Guerra do Paraguai, venceu as guerras em que entrou. O exército brasileiro na América do Sul é dominante. Todas as vezes que se envolveu num conflito armado, o Brasil venceu. O Brasil tem um exército competente, preparado, hábil. Inclusive, se o Paraguai existe hoje, tem que agradecer ao Brasil. Porque Brasil e Argentina, quando venceram o ditador Solano, né, Solano Lopes, se eu não me engano... No ranking mundial é em 10º. No ranking mundial, o Brasil está em 10. Fala aí o primeiro em diante. Deixa eu voltar lá em cima, porque aqui tem uma matéria. Ó, primeiro, Estados Unidos da América. Segundo, a Rússia. Terceiro, a China. O quarto é a Índia. Quinto é o Japão. Sexto, Coreia do Sul. Sétimo, a França. Oitavo, Reino Unido. Nono, Paquistão. E o Brasil vem em 10º. Tá bom para você? E todos esses que estão na frente do Brasil, sabe por que eles estão na frente do Brasil? Porque são todos potências nucleares. Por isso que eles estão à frente do Brasil. Mas em número de homens, o Brasil supera muitos desses. Em número de soldados e em número de tanques de blindados. Soldados do Brasil. Soldados, 360 mil. Orçamento anual, 18 bilhões. Força Aérea, 679 aeronaves.
Blindados de combate, 1958. Forças da Frota da Marinha, 112. O Brasil tem uma força armada. O Brasil tem forças armadas relativamente fortes. Né? Relativamente não, 10º lugar do mundo. E só está nessa posição porque o Brasil não é uma potência nuclear. Se fosse uma potência nuclear, estaria acima de muitos outros países aí. O fato, então vamos parar de falar mentira. Vamos falar a verdade. Né? Para com isso. A crise que está acontecendo hoje não é culpa do governo federal. Não gosto de desonestidade. Se temos crise econômica, o Brasil poderia ter passado por essa crise, melhor do que muitos países do mundo, se não tivéssemos lockdown. Lockdown, depois você pesquisa, seja honesto, vá pesquisar lá e vai ver que a Universidade Johns Hopkins, que é muito conceituada no mundo inteiro, fez um estudo dizendo com todas as letras que a pandemia não salvou ninguém. Para com isso, o lockdown não salvou ninguém na pandemia. Diz que ela teve um impacto de 0,2%. Só que o dano que ela causou foi superior ao impacto positivo. Se ela salvou 0,2% de vidas, mas o impacto da miséria, da pobreza, das falências matou muito mais pessoas. Porque do Covid você pode morrer. De fome você vai morrer. O Covid é uma incerteza. A fome é uma certeza total, absoluta. As pessoas morrem de fome. Não tem como não morrer de fome. É absolutamente impossível. Nós tínhamos no Brasil 9 milhões de miseráveis antes da pandemia. Depois da pandemia tivemos 27 milhões de miseráveis. O governo federal foi contra o fechamento do comércio. O governo federal foi a favor das barreiras sanitárias. Nós tínhamos sim que usar máscara, tínhamos sim usar álcool em gel, tínhamos sim que estimular o distanciamento, tínhamos sim que evitar aglomerações, mas não fechar o comércio. Isso foi uma violência. É por isso que o governador Dória não consegue sair de 3%. Ele oscila entre 1% e 3% nas pesquisas. É por isso que todos os fechadores, né, inclusive o STF, que foi, infelizmente, vem causando males ao Brasil, porque está entrando, né, nas atribuições dos outros poderes, o governo federal foi contra o fechamento. Aí o STF falou, não. Quem decide isso são prefeitos e governadores. Aí quando o prefeito e o governador queria abrir, como o prefeito de São José dos Campos, como outros governadores aí que queriam abrir o comércio, vinha o judiciário por meio do Ministério Público, o Ministério Público pedia e o judiciário dava. Não pode. Vocês mandam, mas só mandam se for para fechar. Um absurdo. O judiciário manda no Brasil hoje. É um superpoder. Manda no legislativo, manda no executivo. Um absurdo, é uma violência. Então a gente vê que essas pessoas equivocadamente, está na conta deles. Não somente Deus vai cobrar, eu acredito num Deus vivo, eu acredito num Deus eterno, eu acredito num Deus justo, numa força que é superior a todas as outras forças, e pode saber que essas pessoas que fecharam o comércio, essas pessoas que destruíram a vida de pais de famílias, fecharam fundos de comércio, jogaram as pessoas na miséria, pessoas que juntaram um patrimônio a duras penas e agora perderam tudo na pandemia, ou estão totalmente endividados. Ah, meu filho, fique tranquilo, eu acredito num dia de julgamento universal. Pode saber que Deus vai cobrar de vocês essa maldade, essa insensibilidade, porque o pessoal do Fica em Casa tinha salário fixo. O pessoal do Fica em Casa tinha comida na mesa. Onde você vai, gata? Me abandonou? Ficou brava comigo? Vai embora, tchau, Deus abençoe. Daqui a pouco, 2 minutos ela volta apaixonada. Mas brincadeiras à parte, esse pessoal tem uma dívida com Deus, né? E além disso, vai ter uma dívida agora para ser cobrada nas urnas, porque a população não é boba, a população não é trouxa, e vai responder nas urnas. Essas pessoas eu duvido que ganhem eleição para síndico. Eu não voto em quem fechou comércio, eu não voto em quem destruiu empregos, eu não voto em quem acabou com a economia do Brasil. Essas pessoas acabaram. E aí a culpa é do governo federal. É cinismo demais, né? É muita hipocrisia, muita falta de vergonha na cara, né? Eu aprendi com os meus avós, com os meus pais, que a gente tem que ter bril. Essas pessoas, falta bril, falta vergonha na cara, honestidade intelectual. Então a culpa desse fracasso econômico, nós temos que dar o troféu estupidez, o troféu ignorância, o troféu incompetência para 27 governadores e os prefeitos, né? E os que se insurgiram, o prefeito de São José, né? Eu nunca lembro o nome dele, é um nome difícil, se alguém lembrar aí, fala nas redes sociais, a Silvia depois me ajuda. Ele tentou abrir São José dos Campos, não conseguiu, o judiciário mandou fechar, o Ministério Público entrou com a ação, mandou fechar, prejudicou a população toda. E o fato é que ele, para ajudar a população, ele estabeleceu uma multa diária para quem abrisse o seu comércio em 30 e tantos reais, né? Ajudou como pôde, né? Quer dizer, o cara fatura 2 mil, 3 mil, pagar 32, paga e continua aberto, né? Tentou fazer o que ele podia
para ajudar a população, para ajudar as pessoas. Mas em outros lugares não houve isso. Então, fica o meu desabafo aqui. Para de mentir, para de mentir. E depois da pandemia... Você está rindo aí, Silvio? Você está dançando, que vocês não estão vendo. Ela está dançando atrás da câmera. Dança para a câmera ver. Não. Que você está dançando? Minha religião não permite. Ah, tá. Você tá aí? Tá aparecendo? Tá no foco? Então tá bom. Vê se ficou legal. Eita, que legal. Vou contar pro Marcelo. Você arrancou o botão aí. Mas brincadeiras... É o meu? Nunca mais falo. Mas brincadeiras à parte, pessoal, não dá pra gente tolerar isso, né? É muita desonestidade. Então a gente vê crise no mundo inteiro. Para complicar, nós temos a guerra da Ucrânia. Né? E aí vamos agradecer a esquerda novamente, né? Para quem não se lembra, eu já vi gente dizendo que o Vladimir Putin é de direita. Você está brincando comigo, né? É desonestidade intelectual demais, né? O Vladimir Putin, ele disse, agora declarou, que a pior coisa que aconteceu na história da humanidade foi a queda da União Soviética em 1991. Né? Então ele é cria do socialismo, ele era da KGB. Né? O comunismo nunca existiu. A gente fala comunismo é utópico. Nunca existiu o comunismo. Nunca existiu. E nem nunca vai existir, né? Que é uma comunidade de bens, todo mundo tem tudo, todo mundo vive em harmonia. Pô, isso não existe, cara. Isso é utopia. É ridículo, né? É criança de 5 anos de idade que pensa que isso pode acontecer no mundo como nós conhecemos. Não vai acontecer. E o fato é que o socialismo, né? Ele teve o seu auge nos governos na União Soviética e na China. Eu vou dizer o que a União Soviética, por que os ucranianos, eu falei aqui no último programa, por que os ucranianos morrem, têm pavor dos russos, né? Porque simplesmente eles foram, em 1930, só para dar um exemplo, eles foram dominados por anos, desde 1917 a 22, houve a Revolução Russa. A Rússia era a Rússia dos czares, né? Era uma monarquia czarista, onde a igreja também tinha grande influência. A igreja, se eu não me engano, a igreja russa é ortodoxa, né? Não tenho certeza absoluta, era, né? Mas a igreja foi destruída, houve uma perseguição religiosa, e o cristianismo foi banido da Rússia. Em 1917 até 2022, sob o comando de Lenin, 20 milhões de pessoas foram assassinadas pelo regime socialista. Estabeleceu-se então em 1922 a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que durou até 1991. Em 1970 entrou em crise econômica e começou a sua implosão. O Ocidente não precisou fazer nada. A União Soviética caiu sozinha, não houve nenhuma interferência ocidental. Caiu pela roubalheira, pela desonestidade, pela incompetência, pelos assassinatos e pelas violências, né? Que é comum aos regimes socialistas. Estima-se que os governos socialistas tenham matado ao redor do mundo de 100 a 220 milhões de pessoas. Não há uma coerência, não há uma unanimidade nos números, mas na melhor das hipóteses, 100 milhões de pessoas. Na pior, 220. E quando eles estavam na Ucrânia, em 1930, o Stalin, que era violentíssimo, matava os seus opositores, perseguia a imprensa, como agora o Vladimir Putin faz. Você sabia, Silvia? Quem fala mal do governo agora lá é preso, quem fala mal do exército russo pega 15 anos de cadeia? Na Rússia. Isso é socialismo. Isso é socialismo, né? E aí, a imprensa não tem liberdade, não pode falar. Já pensou eu na rádio aqui, eu sou preso. Se eu estou na Rússia. O tanto que eu falo contra governos aqui, o tanto que eu falo contra vários dos poderes. Eu estava preso, eu não podia. Eu prezo a democracia, eu prezo a liberdade. Mas voltando ao assunto, o fato então que em 1930 o Stalin teve uma ideia brilhante. Ele falou, vamos coletivizar, estatizar, né? Porque quando fala coletivizar não é para o povo, é para o Estado. O Estado não é o povo, é um ledo engano, né? Vamos dar isso para o governo que o governo é o povo. Não, o governo explora o povo, totalmente diferente o conceito. E aí ele pegou e coletivizou as fazendas ucranianas. E ele diz a história que os soldados do Exército Vermelho entravam nas fazendas, confiscavam toda a produção agrícola, né? E inclusive na despensa dos colonos, dos fazendeiros. E levou tudo para o governo central na Rússia. E naquele ano, 15 milhões de ucranianos morreram de fome. 15 milhões, Silsa, de ucranianos morreram de fome, mortos pelo Stalin, assassinados diretamente, não indiretamente, porque ele levou a comida, diretamente pelo Stalin. Isso é socialismo. Isso é a verdadeira face do socialismo, né? China, por exemplo. A China, o governo chinês constantemente invade redações de jornais e prende jornalistas porque falam contra o regime. Fez isso em
em Hong Kong, faz isso na China inteira, controla as mídias sociais, né? Como o governo russo está controlando agora, como a China controla, o aplicativo da Bíblia é proibido. 750 cristãos foram torturados em 2021 na China. Isso é socialismo. Socialismo é violência, socialismo é arbítrio, é tirar os direitos das pessoas, né? Violentar as pessoas, impedir as pessoas de terem a sua fé. A minoria uigur, pesquise aí na internet, não confie em mim não. Eles são perseguidos na China porque eles são muçulmanos e eles não aceitam renunciar à sua religião, à sua fé. Então eles estão em campos de concentração presos e muitos deles estão sendo esterilizados, porque a China quer acabar com a etnia uigur. Né? Então, e essas pessoas nunca vão ceder, como os ucranianos não estão cedendo. Embora algumas pessoas falem tanta besteira aqui, a liberdade é um valor que vale mais do que a vida. Vou repetir. A liberdade vale sim mais do que a vida. Os cristãos compreendem isso. Quando em Roma o imperador dizia, os governadores diziam, os soldados romanos diziam, olha, faça uma reza, faça uma oração ao imperador e você não vai ser preso e não vai morrer. Os cristãos diziam, não, para nós só existe um Deus, o nome dele é Jesus Cristo e nós não vamos fazer oração para mais ninguém, porque nós não vamos abnegar, nós não vamos abrir mão da nossa fé. E eles morriam comidos pelos Rottweilers, eles morriam comidos pelos leões, pelos tigres, queimados nas fogueiras, esquartejados ou mortos pelos gladiadores. Porque a liberdade vale mais do que a vida. Essa é a grande verdade. Pergunte para os povos que foram escravizados. Pergunte para qualquer pessoa da raça negra se ele aceita voltar. As senzalas, a escravidão, se eles não vão pegar em armas para se defender. Lógico que vão. A liberdade vale mais do que a vida. Por isso que os ucranianos estão jogando coquetéis Molotov em tanques, para defender o seu estilo de vida, para defender a sua liberdade. Eles não querem voltar às trevas do Oriente, às trevas do autoritarismo, da falta de liberdade, do controle estatal. Eles não querem isso. Então eles preferem pegar em armas e lutar até a morte. Emiliano Zapata foi um revolucionário mexicano. Ele diz bem assim, prefiro morrer em pé do que viver de joelhos. Então os muçulmanos também entendem isso. Os muçulmanos não negam a sua fé. Os judeus também entendem isso, não negam a sua fé e as suas convicções. Então para com esse papo furado aí de que esse tipo de doutrina faz algum tipo de bem às nações, porque nunca fez e nunca fará. A história está aí para mostrar, né? O socialismo ele não deu errado, não. Ele é errado. As concepções são erradas. Nós temos que tomar cuidado com isso. Então, voltando para a questão do petróleo, vamos pensar um pouquinho. Silson, o que está afetando o preço do petróleo? É a Petrobras? A culpa é da Petrobras? A culpa é do governo federal? Pô, para de falar bobagem, cara. Isso é ridículo. Ainda tem algum desavisado que presta atenção nesses caras? O preço do petróleo, o petróleo está uma commodity e os preços são internacionais. Por que as pessoas não compreendem? Eu vou falar um conceito para você. Você sabe a diferença, Silson, de globalização, internacionalização, mundialização? Pouca gente sabe a diferença. Eu só sei o que é globeleza. Globeleza? Não teve globeleza esse ano? Não está desempregado há 3 anos. Eu não assisto Globo, em hipótese nenhuma. Eu coloco a minha televisão na Globo. Globalização, azedração, não sei. A globeleza sim. Mas a globalização, o que é a globalização e internacionalização? A globalização, tem gente que fala que globalização é diferente de mundialização. Eu entendo que não, são a mesma coisa. Então eu vou usar aqui como sinônimos, tá bom? Respeito quem pensa diferente, mas vou usar como sinônimos, que é a maior corrente de pensamento. Globalização e mundialização. Globalização é o seguinte, como o mundo hoje é um mundo conectado, eu estou batendo na mesa, não pode, né? Como o mundo hoje é um mundo conectado, um mundo globalizado no sentido de que nós temos redes sociais, tudo em tempo real, as notícias, os acontecimentos, a globalização é um fenômeno das nações, pessoas, empresas, manterem relações globais. A globalização atua no campo político, social, cultural e econômico. Isso é simples dizer. Por exemplo, eu saio daqui, eu vou para os Estados Unidos. Né? O que eu encontro lá? O que eu encontro aqui? Eu encontro McDonald's, eu encontro Levi's, Coca-Cola. Levi's lá é Levi's, em inglês é Levi's. Né? Mas eu encontro a Levi's, eu encontro o McDonald's, M&M's, que aqui é M&M. Né? Eu encontro isso, porque isso é um fenômeno da globalização. As trocas culturais, trocas políticas, trocas econômicas, marcas internacionais. Agora os países estão punindo a Rússia, não estão permitindo que produtos de luxo sejam vendidos para a Rússia, para punir a oligarquia russa. Né? Os ricos da Rússia não vão ter acesso a Louis Vuitton, a Apple.
McDonald's saiu de lá, e aí vai, né? Então, esse é o fenômeno da globalização. Os países do mundo e as pessoas, em razão dos meios de comunicação extremamente avançados que temos hoje, comunicação em tempo real, eles conseguem fazer trocas políticas, econômicas, sociais e culturais. Pastor, o senhor é favorável ou contra a globalização? Pouco importa se eu sou favorável ou sou contra, porque a globalização é um fenômeno impossível de ser contido. Eu sou contra a globalização no sentido de padronização dos povos, né? Eu não quero pensar igual americano. Não quero, porque eu sou brasileiro. Eu não quero pensar igual europeu, porque eu não sou europeu, eu sou brasileiro. Nós temos uma cultura diferente, um modo de ser. E a globalização, o mal da globalização é, por exemplo, os Estados Unidos quererem... Você é brasileirão, não. É, bobona. O fato é que, se eu sou europeia, né? Chique demais, é outro nível. Mas brincadeiras à parte, o fato é que... Nasci em Paris. Parecida do Norte, nasceu lá em Aparecida do Norte. Mas brincadeiras à parte, o fato é que eu sou contra a imposição do politicamente correto, né, do que vale na Europa valer aqui. Não. Cada povo tem que manter a sua cultura. Eu sou contra essa destruição das culturas locais, né? Eu sou favorável à internacionalização, que já é diferente. Internacionalização é quando as empresas e os países fazem trocas comerciais, vendem e compram uns dos outros, sem querer interferir na cultura um do outro, né? Isso é internacionalização. Então, uma empresa, ela não precisa ser globalizada, mas hoje, necessariamente, ela terá que ser internacionalizada. Internacionalização é diferente de globalização. É quando a empresa vende, compra, oferece os seus produtos e tem relações comerciais fora do Brasil. O que você está rindo, Silvio? Não, eu tenho que ler essa notícia aqui porque eu fiquei preocupada. Me dá água aí. A famosa afirma sofrer preconceito por ser bonito. Eu também. Quem sofre preconceito? Aí aqui na lista está o influenciador Bio Araújo, fiquei conhecendo agora, que abriu aqui Ele sofre preconceito porque é bonito? Bonito. Eu também. Aquele que é Giovanna Eubank. Toma vergonha na cara, preconceito porque é bonito. Preconceito. Difícil. Agora eu descobri porque as pessoas não gostam. Não, as pessoas acham que não gostam de você. Gente, aí a matéria tá falando assim, ó. Gente bonita também sofre. Mentira. Ai, meu Deus do céu. É cada uma que a gente tem que ouvir, né? Olha, aí o Bio Araújo revela que sofreu preconceito por causa da beleza. Uhum. Além do influenciador, outros famosos como Kelly Key, Giovanna Eubank também abriram o coração em outras oportunidades para falar sobre a bonitofobia. Entendi. Eu também sofro bonitofobia. Bonitofobia, ninguém merece. Eu também sofro a gordofobia. Eu sou bonito desde criança. Eu fazia uma arte, minha mãe falava assim, bonito, hein, Samuel Eduardo? Minha mãe falava Samuel Eduardo, a cinta estralava. Mas brincadeiras à parte, para com isso, cara. O fato é que, voltando para o assunto da internacionalização e globalização, né? Vou fechar aqui, porque senão aparecem as coisas do exame. Para. E o pessoal aí, tá comentando alguma coisa aí? O pessoal pode falar, quem tá no WhatsApp, quem tá nas redes sociais, pode concordar comigo, pode discordar de mim, né? Ele falou assim que o Papo Reto também é cultura. Ele dá aula aqui. Não, mas é coisa gostosa, a gente tem que aprender, aí né? a minha mente viaja do bonitofobia aqui. E olha que coisa interessante, né? A palavra de Deus, tem gente que ridiculariza a Bíblia, né? Principalmente as profecias bíblicas. A palavra de Deus já dizia, há 2.700 anos atrás, desde Isaías, passando por Daniel, Jeremias, Isaías que é chamado de profeta messiânico, ele falou muito sobre o advento de Cristo, ele faz descrições assim, perfeitas de Cristo, de como ele viria, de como ele seria, de como ele não seria, do que ele falaria. Isaías, que profetizou 150 anos antes, inclusive dizendo o nome, diz que Ciro, 150 anos antes, 150 anos antes, ele escreveu um livro dizendo, Israel vai ser preso, vai ser levado cativo, vai para a Babilônia, e um homem da Síria, chamado Ciro, um rei, vai libertar Israel. E aconteceu do jeito que ele falou 150 anos antes. Né? Isso é história, ninguém pode negar. E a palavra de Deus, num tempo em que não existia internet, num tempo em que não existia telefone celular, num tempo em que não existia nada, em que a comunicação era por a mais moderna era pombo-correio, né? As pessoas se locomoviam por navio, ou no lombo de um jumento, numa carruagem precária. Nesse tempo em que a tecnologia nem sonhava em existir, o salto tecnológico que a humanidade teve foi no século XX, ou seja, de 1900 em diante, é que houve um grande salto tecnológico. Na verdade, a Revolução Industrial, em 1780 e alguma coisa, já começou, mas o salto mesmo tecnológico começou no século XX, e nós estamos vendo saltos cada vez maiores. E o fato é que a Bíblia já dizia, quando ela fala do reinado do anticristo, ela dizia, né, que um líder mundial, um homem
que dominaria o planeta no aspecto mundial, global, né? E a Bíblia fala que todos os povos estariam sob o domínio desse homem, sob a influência desse homem maligno, né? E a Bíblia vai contando as histórias todas de como vai ser, e ainda fala de um controle social fortíssimo. A Bíblia diz que quem no reinado do anticristo recusar a marca da besta não vai poder comprar e nem vender. As pessoas diziam, como? Se a pessoa tem dinheiro, a pessoa compra. Hoje nós sabemos que o dinheiro está ficando cada vez mais digital e que cada vez existem câmeras no mundo inteiro. Londres é uma cidade que você não vai a lugar nenhum sem ser filmado. Paris também. Nós sabemos que o controle social que a Bíblia previu está acontecendo. A pandemia é prova disso. Esse controle social que fizeram conosco, nos prendendo ilegalmente dentro de casa, prisão ilegal dos brasileiros. Os brasileiros foram colocados em cárcere privado ilegalmente por prefeitos e governadores, porque a Constituição proíbe, em tempos de paz, que o nosso direito de locomoção, o nosso direito ao trabalho, o nosso direito de reunião, inclusive o nosso direito de acesso à religião e à fé, eles não podem sofrer limitações como essas em tempos de paz, mas tudo foi feito ilegalmente. Então a gente vê que o controle social que a Bíblia previa, um governo globalizado, um governo mundial, um governo com controle sobre a vida do cidadão, e quem não aceitar essa nova ordem mundial vai ser severamente punido, vai ter a sua cidadania, a sua personalidade civil cancelada. Isso está cada vez mais provado como possível e próximo de acontecer. Então, quem despreza as profecias bíblicas, né? A Bíblia profetizou mais de 2000 anos antes. No ano 70 depois de Cristo, houve a diáspora. O general Tito destruiu Jerusalém e os judeus foram espalhados pelo mundo. Israel passou de existir como um estado. Deve estar. Israel passou de existir, deixou de existir como estado. E a Bíblia previa que Israel seria restaurado. Todo mundo ridicularizava a Bíblia. Em 1948, mais uma vez, a profecia bíblica se mostra absolutamente confiável. E o Estado de Israel, mais uma vez, surge para o mundo. Hoje Israel é uma potência nuclear, para quem não sabe. Israel tem um dos maiores exércitos do planeta, um dos melhores exércitos do planeta também, no ranking aí de quase 300 exércitos. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos vivendo tempos em que as profecias bíblicas têm se cumprido. Eu, em razão do adiantado da hora, Mateus capítulo 24, você acha para mim, Silvio, Mateus capítulo 24? Pode me dar no seu celular. Eu vou ler rapidinho, não custa ler. Jesus fez profecia sobre o princípio de dores, né, que é um tempo que antecede a manifestação do anticristo, e a gente vê que o globalismo, a internacionalização, a globalização, a mundialização, a internacionalização são fenômenos que a Bíblia já tinha previsto. O controle social excessivo do Estado na vida do cidadão são fenômenos também que a palavra de Deus já tinha previsto. Eu vou ler aqui para vocês Mateus capítulo 24, verso 1. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso aconteceu em 70 depois de Cristo. Aí alguém vai dizer assim, mas tá bom, mas os evangelhos foram escritos depois. A maioria dos evangelhos foi escrito no ano 60. Então 10 anos antes do cumprimento dessa profecia, os evangelhos já estavam escritos. A tradição oral do cristianismo já dizia isso desde o ano 33. 34. No ano 60, a maioria dos evangelhos foi escrito. No ano 70, cumpriu-se a profecia de Jesus, que o templo de Jerusalém seria totalmente destruído, colocado, não ficaria pedra sobre pedra. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Segundo a vinda de Jesus Cristo em glória, Para quem é cristão, a gente acredita que depois que o anticristo por 7 anos reinar nesse planeta, o Senhor Jesus voltará para ter um governo político. Jesus veio primeiro como um governante, não como um governante, ele veio primeiro como um homem que trazia uma mensagem de consciência, uma mensagem espiritual, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem moral e ética. Mas quando ele voltar pela segunda vez, ele não voltará mais como cordeiro, como aquele que veio trazer uma mensagem ética, espiritual e moral. Ele voltará como um governante político. Ele assumirá o controle total do planeta e governará durante 1000 anos. É o que nós cremos e a Bíblia não erra. Eu desafio quem me mostre a Bíblia errando. E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. O Brasil tem orgulho de ter o Henri Cristo. O Brasil tem o Henri Cristo, E aí tem outras, aí o reverendo Moon falou que ele é o segundo Adão. O segundo Adão é Jesus, E aí vai. E ouvireis de guerras, olha o que Jesus profetizou: guerras
e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério, é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. É o que a Bíblia chama de princípio de dores. São aquelas dores que a mulher sente antes do parto, antes do acontecimento principal, né, que é a volta de Cristo. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes. Ó a Covid aí, fome, né? A gente já tem pessoas passando fome em vários lugares do mundo. Eu não tenho a estatística aqui, mas a Silvia pode buscar na internet. A estatística da fome no mundo é terrível. Muitas pessoas passam fome no mundo. Nós brasileiros somos afortunados, bem-aventurados, mas muitos povos padecem de fome. Pestes, está aí o Covid, está aí o câncer, a AIDS, né? São muitas pestes. E terremotos em vários lugares. Nós tivemos tsunamis, terremotos constantemente nós noticiamos aqui que acontecem no mundo. Teve naquela ilha agora recentemente. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. Muitos cristãos são mortos no mundo. Na China, igrejas são queimadas. De 2021, em todo o mundo, mais de 800 milhões de pessoas passam fome. Em todo o mundo, mais de 800 milhões. O Brasil tem 200 e tantos milhões. São quase 4 Brasis que passam fome no mundo de pessoas. Gente, daí a profecia de Jesus se cumprindo. A fome no mundo é uma tragédia. E tem gente querendo prejudicar o agronegócio aqui no Brasil. Pessoas sem escrúpulo, sem conhecimento, maldosas, né? E graças a Deus o governo federal tem defendido o agronegócio. Enfim, e matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nunca odiaram tantos cristãos no mundo. Você sabia disso, Silvio? Existem entidades, Anistia Internacional e outras entidades que apontam que o cristianismo é a religião mais perseguida no mundo. No mundo, os cristãos são o povo mais perseguido hoje, em dados atualizados. O mundo muçulmano assassina cristãos, infelizmente. O mundo chinês assassina cristãos, infelizmente. O mundo árabe assassina cristãos, infelizmente. Nós temos aí na Rússia, né? Temos igrejas na Rússia. Hoje, graças a Deus, houve uma abertura, mas uma resistência contra o cristianismo. Na Índia, infelizmente, igrejas são queimadas. Na África, né? Aqueles que são de origem muçulmana têm queimado igrejas, assassinado cristãos, metralhado cristãos dentro dos seus templos. Isso é uma realidade, se cumprindo a palavra que Jesus dizia. Graças a Deus no Brasil não. Vivemos tempos de paz, tolerância religiosa, graças a Deus, mas nem todo lugar é assim. Nesses tempos, muitos serão escandalizados. Na América Latina, 60 milhões de pessoas passam fome. 60 milhões de pessoas passam fome só na América Latina, né? Eu acho que onde tem mais fome é na África subsaariana, deve ser, né? Na Ásia, vive na Ásia. Na Ásia também, né? Muita fome. A Ásia, China, né? Os chineses têm muita restrição. 418 milhões na Ásia e 282 milhões na África. É brincadeira, né? É muita gente passando fome. E tem gente que diz que Jesus não acertaria, né? Ele acerta, não erra uma. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E aí Jesus vai falando, né? Do que vai acontecer. Então veja, esse é o princípio de dores. Eu acredito piamente que nós estamos vivendo o princípio de dores. Acredito piamente que são os momentos que antecedem a manifestação de Cristo, visível, global, mundial. A Bíblia diz que todo olho verá, se eu não me engano, Apocalipse capítulo 1, verso 7. Se você pode conferir para mim. A Bíblia diz que todo olho verá, e hoje com a tecnologia que nós temos, vai ser totalmente possível que todas as pessoas do mundo contemplem o retorno majestoso de Cristo entrando na atmosfera terrestre. Vocês são loucos, pastor? Que louco, rapaz. Louco é quem não vê os sinais. É por isso que a Bíblia diz que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, para nós que somos salvos ao poder de Deus. Então, é por isso... Apocalipse 1:7, né? A Bíblia diz que todo olho verá. Com a tecnologia que nós temos hoje, não é nem difícil todo olho ver ao mesmo tempo no mundo a aparição do Cristo. Enfim, e a Bíblia vai nos contando, né, como serão as coisas. E só que eu quero terminar hoje dando uma palavra de esperança. Falando de guerra. Guerra é uma coisa que tem nos deixado preocupados, né? A guerra gera o aumento dos combustíveis, né? Aí, até voltando a essa questão dos combustíveis rapidamente, é uma falácia tremenda o cara dizer assim, não, a Petrobras produz aqui no Brasil, então nós vamos descolar o nosso preço. Falar em combustível, Procon hoje estava em São Paulo. Fazendo uma blitz. Porque muito combustível é adulterado e caro. E caro, né? Acima da média. Você vê, o ser humano é um... É terrível, né? Tem muitos donos de postos de gasolina se aproveitando desse momento para aumentar o combustível, além do aumento que a Petrobras. Eles não estão só repassando o aumento da Petrobras, como estão aumentando o seu preço. Obviamente, o preço tem que ser livre, né? Não pode ser tabelado.
mas tem um limite. Se o cara aumenta 5 centavos a mais, 10 centavos a mais, porque às vezes ele contratou um funcionário a mais, tem que ver isso também, né? Aí não é absurdo, mas tem gente que está aumentando demais, e aí pode incorrer em crime contra a economia popular. Então fique de olho no seu posto de combustível aí. Se estiver caro demais, na verdade o aumento repassado pela Petrobras foi de 45 centavos. Então se a pessoa aumenta 50, 55, 60, vai lá. Porque ele pode ter tido um aumento de custo, né? Alguma coisa pode ter acontecido, ele está precisando de mais dinheiro. Mas passou disso, já é um absurdo e a gente tem que denunciar mesmo. Mas voltando aqui ao tema, então o preço dos combustíveis, o petróleo é uma commodity internacional. O Brasil não pode viver isolado. A globalização é um fenômeno sem volta. A mundialização, não é globalização ou mundialização. Vou chamar de globalização, que vale para mundialização e globalização. Então a globalização é um fenômeno sem volta. A internacionalização também. E o Brasil não é autossuficiente em petróleo. Então se nós, por exemplo, você tem uma ideia, 25% do petróleo, Silvia, que nós consumimos, dos combustíveis, do petróleo bruto, né, ele é importado, porque o Brasil não consegue ser autossuficiente, né? Então, mesmo porque os governos que nós tivemos anteriormente aí, lembra da refinaria de Abreu e Lima, que custou 1,8 bilhão, ao passo que ela deveria ter custado 400 milhões de dólares, né? Roubalheira total, uma refinaria que não produz pouco por causa da roubalheira dos governos petistas aí, né? Vamos lembrar daquela Passadina, compraram uma refinaria que não tinha mais nada para atender, eles jogaram o dinheiro brasileiro fora pelos ralos da corrupção. Então a gente tem um governo que está há 3 anos aí tentando colocar a casa em ordem de décadas de roubo, desonestidade e de gastos indevidos, né? Porque a pessoa fala, não, o governo paga isso aí. Não, a conta vai chegar para nós do mesmo jeito. Um dia a fatura do cartão de crédito chega para todo mundo, não tem jeito. Mas voltando aqui, então os preços do petróleo são internacionais. Se nós temos uma carência de 25% do petróleo mundial, que nós temos que importar para o Brasil não parar, como que nós vamos vender o petróleo abaixo do preço internacional? Pensa bem, qual é o empresário? Quem é que vai comprar? Vamos supor que o preço do petróleo lá fora... Vou fazer uma conta simples aqui, tá? Não vou fazer conta com dinheiro real, não. Vou fazer uma conta hipotética. Vamos supor que o barril do petróleo custe 10. Vai, pra você vender 1 litro de gasolina ou de diesel aqui, custa 10, tá bom? É fácil da gente fazer conta. Custa 10 reais, tá bom. Aí você fala pro cara bem assim, olha, custa 10 no mercado internacional. Você vai ter que comprar lá 10 para vender aqui. Só que você vai ter que vender a 7. Mas quem faz isso? Você entra no investimento desse, Silvio? Comprar 10 para vender a 7? Nós teríamos desabastecimento. Por quê? Porque ninguém pode comprar 10 para vender a 7, ninguém pode comprar 10 para vender a 5. Se está 10 no mercado internacional, tem que ser vendido aqui por 11, 12, para que a pessoa possa ter lucro. Porque ninguém tem comércio por piedade, ninguém tem comércio por caridade. O comércio é para ter lucro, as empresas têm que lucrar. Né? Então, obviamente tem coisas que precisamos melhorar, tem, mas cuidado com esses argumentos furados. Vamos baixar o preço do combustível porque o petróleo é nosso. Não é nosso não, amigão. O preço é internacional e nós não somos autossuficientes. Então para de falar mentira. Para de falar mentira. Para de enganar o povo brasileiro. Isso não é honesto, isso não é justo. Para de querer ficar por questões politiqueiras, né? Por desonestidade. Eu vou contar uma coisa para você aqui, já estamos terminando já. Vou contar uma coisa aqui para você. Diz que uma vez tinha um camarada, Silvio, que ele casou com uma mulher. Só que ele não tinha dinheiro não, mas a mulher tinha. A mulher tinha bom nome, ela tinha cartão de crédito, ela tinha crédito. Aí esse cara casou com ela, ele pegou o cartão de crédito dela, ele pegava o cartão de crédito dela e dava churrascada para os amigos toda semana. Churrascada, todo mundo falava, nossa, como ele é bom marido. Só que o cartão era dela, não era dele. Como ele é bom marido, ele está fazendo churrasco para todo mundo, dando comida para todo mundo. Aí, quando ele fazia a compra do mês, nossa, era fartura. Quem ia visitar era fartura do bom e do melhor. Tudo com o cartão dela. Danoninho, né? Só coisa, Nutella, só coisa top, né? E aí, picanha, né? Meu sobrinho mora em Portugal, ele veio aqui no Brasil, a gente foi dar picanha para ele. Falou, tio, não aguento mais picanha, eu como picanha todo dia. Eu falei, meu Deus, igualzinho no Brasil, né? Igualzinho no Brasil. Ele reclamou comigo que ele não aguentava ver picanha, mas misericórdia. Bem diferente, né? Daqui do Brasil. E o fato é que ele comprou carro, Silson. Comprou carro no nome dela. Tirou o carro lá no nome dela. Foi lá, financiou, ela tinha bom nome, tinha dinheiro, né? E todo mundo falava, como ele é um excelente marido. Ele dá carro para ela, ele dá comida para ela, ele dá churrascada para os amigos. Aí, sabe o que ele fez? Tinha um amigo dele passando dificuldade, passando problema. Ele foi no banco, fez um empréstimo para ela, para ele no nome dela. Ela tinha uma poupança, ele pegou o dinheiro da poupança e entregou o dinheiro para o amigo. Falou, não, eu vou socorrer você. Aí depois, sabe o que aconteceu? Ele separou da mulher. Aí, meu amigão, chegou a fatura. Ela ficou sem a poupança,
Ela ficou com a fatura do cartão, ficou com o débito dos veículos, tudo que ele fazia ficou para ela pagar. Você sabe quem é ela? Sabe quem é a viúva depois, que ficou separada? É o Brasil, é o Estado brasileiro. Sabe quem é ele? É o Lula. Ele é o Lula. O cara estava aqui, o cara gastava. A Dilma, para ganhar a eleição, ela subsidiou, o governo federal pagou para que a sua conta de luz caísse. Mas pagou com dinheiro público, causou um rombo nas contas públicas. O Lula, quando o Maduro precisava de dinheiro, ele mandava dinheiro para o Maduro, para todas as ditaduras comunistas. Ele mandava dinheiro para esse pessoal, ele acabou com as nossas reservas, mandando bilhões de dólares de dinheiro, né, dos cofres do Brasil para socorrer ditaduras no mundo. Cuba, os amiguinhos, que agora não pagam. Sabe qual a garantia que Cuba deu para o Brasil? Charuto. E nós levamos, foi fumo. É desse jeito, né? E o camarada fez, destruiu o Brasil economicamente, destruiu o Brasil, chegou a fatura agora. Agora nós temos austeridade, agora o governo está zerando as contas, agora o governo está agindo com responsabilidade. E o que estamos vivendo não é culpa do governo federal, o que estamos vivendo é culpa de uma pandemia e é culpa de uma guerra. E o que estamos vivendo é um fenômeno globalizado, é um fenômeno da globalização, é culpa da globalização. O que acontece em qualquer lugar do mundo, a Ucrânia é um país que está a milhares de quilômetros do Brasil, não temos nada a ver com a Ucrânia, a não ser a amizade, né? O sentimento de solidariedade que temos com a Ucrânia, porque temos aqui uma comunidade ucraniana no Paraná e amamos, né, a liberdade, mas fora isso não temos nada a ver com a Ucrânia, mas estamos no mesmo barco por causa da globalização. O que acontece em qualquer lugar do mundo reflete. Então não é culpa do governo federal, isso é mentira. E dizer também que o governo federal não se manifestou. Não se manifestou é brincadeira, né? Entenda uma coisa, o presidente do Brasil ele é chefe de Estado e chefe de governo. Chefe de Estado porque ele representa o Brasil frente aos outros países, né? Por exemplo, na Inglaterra é diferente. O primeiro-ministro é o chefe de governo. E a rainha da Inglaterra é a chefe de Estado. Então, quando eu tenho alguma coisa para representar a Inglaterra fora, frente aos outros países, é a rainha da Inglaterra que vai fazer a solenidade, né? Mas quando é para decidir, é o primeiro-ministro. Esqueci o nome, aquele com o cabelo loiro lá todo... Esqueci o nome dele agora. Boris Johnson, obrigado. Silsa lembrou aqui. Então, é o primeiro-ministro que toma as decisões. No Brasil, o presidente, ele congrega em si as duas representações, representação de Estado, representação de governo. Quando o Itamaraty fala, quando o Itamaraty se manifesta, está falando em nome do presidente e em nome do Estado brasileiro. O governo brasileiro votou a favor das sanções à Rússia. O governo brasileiro se solidarizou com a Ucrânia. O governo brasileiro mandou medicamentos e alimentos para a Ucrânia. O governo brasileiro, o presidente não precisa ficar fazendo discurso, é a ação que interessa. O governo federal se posicionou sim. Tudo que o Itamaraty falou, primeiro tem que passar pelo crivo do presidente da República. Se o presidente da República falar assim, tem que apoiar a Rússia, ele é obrigado a apoiar. O Itamaraty não é um órgão independente, é subordinado. É um órgão de Estado subordinado ao chefe de Estado, que é o presidente da República. Então para de falar bobagem, que o Brasil não se manifestou, não tomou posição. Agora, vocês querem que o Brasil entre na guerra? Para, ridículo isso. O que o Brasil tem a ver com isso? É um conflito que envolve a OTAN, o Brasil nem é da OTAN. É a OTAN, os Estados Unidos. Agora nós vamos guerrear a guerra dos Estados Unidos. Desculpa a expressão, vou falar. Deixa de ser otário, cara. Deixa de ser trouxa, rapaz. O que os Estados Unidos vêm fazer por nós aqui? Para com isso. O que a OTAN já fez pelo Brasil? Agora o Brasil vai lá para a Ucrânia guerrear. Deixa de ser tonto, rapaz. Deixa de ser moleque. Tem que aprender a ser homem. Tem que aprender a pensar, a respeitar o Brasil. Para com isso. Então o Brasil está fazendo o que pode fazer. Condenou o Estado brasileiro por meio do Itamaraty, que é subordinado... 10,50 gasolina no Acre. Misericórdia, tá difícil o negócio, hein? Por isso que o Jô Soares falava, eu pousei no Acre. Tinha um personagem dele que falava isso. Mas é complicado um negócio desse, gente. Então para com isso. Agora o Brasil tem que pegar em arma. Não tem nada, cara. Tem nada. O Brasil tem que ficar na sua posição de neutralidade. Nós não vamos entrar na guerra. Neutralidade, nós não vamos entrar na guerra. Não vamos mesmo. O Biden falou que os Estados Unidos não vai lutar a Terceira Guerra Mundial na Ucrânia. Se nem os Estados Unidos, que é membro da OTAN, que está diretamente envolvido no conflito, vai lutar, cara. Agora fica com um papo furado aqui do Brasil. Deixa de ser bobo, rapaz. Deixa de ser moleque, de ser menino. Fica acreditando em papinho furado aí. Para com isso. O Brasil está certinho. Neutralidade, pragmatismo. O Brasil não vai ficar nem do lado da Rússia e nem do lado da Ucrânia. O Brasil é contra a guerra. O Brasil é contra a agressão da Rússia. Já se posicionou. O Brasil já condenou a Rússia, foi a favor das sanções contra a Rússia. Está certinho. Agora, neutralidade. É isso aí mesmo. Neutralidade, que é a tradição da nossa diplomacia. Desculpa, eu fico nervoso, Silvio. É muita burrice pro meu gosto, cara. É muito papo furado. Aí o ex-presidente Lula falou assim, eu
quero pedir a paz. Quer pedir a paz, cara? Isso é papo de adolescente de 15 anos, cara. Um homem de 80 anos de idade. Um homem de 80 anos de idade falando uma bobagem dessa. Quem tá aí? Quem bateu? É você que tá batendo na mão. Alguém bateu na porta, eu achei. Mas o que eu estou dizendo é que a gente precisa ser pragmático nesses assuntos, né? Mas vamos terminar com uma palavra boa? De esperança? Alguma coisa você quer falar, Silson? Não. Então tá bom. Eu quero macarrão, tô com fome. Eu quero lembrar de um episódio, a Bíblia conta um episódio, 2 Reis capítulo 6, do verso 24 em diante, até o capítulo 7 de 2 Reis. A Bíblia conta que existia em Israel um rei chamado Jorão e um profeta chamado Eliseu. E a Síria, né, cuja capital era Damasco, fica bem pertinho de Israel, ao norte de Israel. A Síria, não a Síria, Síria somente. Ben-Hadad, que era rei da Síria, resolveu invadir Israel e fez um cerco a Samaria, né? Porque o reino de Israel estava dividido. Reino do norte, 10 tribos, reino do sul, Judá, 10 tribos. Reino do norte, capital Israel, reino do sul, capital Judá. Mas enfim, é só uma informação geopolítica e geográfica aí, para você compreender melhor. E então, o rei Jorão, que era um rei mau, um rei ímpio, um rei que não era crente, que não, era, né, não servia a Deus, então, Jerusalém sofreu um cerco e a guerra trouxe desabastecimento para Israel. A cidade não tinha comida, a cidade tinha pouca água, e o fato é que estava cercada por um exército inimigo, as cidades eram fortificadas, tinham muralhas enormes, e o fato é que Jorão, então, desesperado, pressionado, uma vez ele está passando nas muralhas, uma mulher gritou para ele, dizendo bem assim: olha, resolve a minha causa, me acode aqui, ó rei. Ele falou: se nem Deus te acode, quanto mais eu, né? Engraçado, as pessoas fazem as coisas erradas e depois põe a culpa em Deus, né? A pessoa despreza todos os princípios da palavra de Deus, vive uma vida ímpia, contra a palavra de Deus, contra o cristianismo, contra tudo que a Bíblia prega, aí quando as coisas dão errado, onde é que estava Deus? Deus estava lá querendo te ajudar, mas você fez tudo que ele não mandou. Mesma coisa, né, Silson? O médico fala assim: não, você é diabético, não pode comer açúcar. A pessoa come açúcar, vai acontecer o quê? Vai morrer. Aí ele fala assim: mas cadê o médico? Você vai botar a culpa no médico? Deus falou para você, né? Não coma açúcar. Vamos parafrasear aqui. Se eu comer açúcar, morreu, culpa de Deus? Para de bobagem, né? O ser humano tem que aprender a assumir os seus erros, né? E o fato é que o rei, então, um rei ímpio, ainda botava a culpa em Deus das maldades dele. E o fato é que ele então disse para a mulher: fala aí, qual é o problema? E ela disse: olha, ontem, eu e a minha amiga, a gente combinou que ia comer meu filho. E nós matamos o meu filho, cozinhamos ele e comemos. E hoje era para a gente comer o filho dela. E ela agora escondeu o filho dela, eu não acho o menino para comer o menino. Olha que ponto a guerra reduz as pessoas. A guerra é uma desgraça. A guerra é o posicionamento mais baixo, vil, ignóbil, desprezível que o ser humano pode chegar. A Rússia, tomando essa atitude de invadir a Ucrânia, mostra a sua maldade, inclusive atingindo alvos civis. É muito triste. É muito triste a gente ver um país fazendo isso. As pessoas na Ucrânia estão sofrendo tremendamente, com frio. Lá está muito frio, com fome, com mortes, com explosões, coisa triste da gente ver. E aí as pessoas chegaram a um baixo nível tão grande que praticaram a antropofagia, né? Que é quando o ser humano se torna canibal, né? Antropofagia é o termo técnico, o canibalismo é o termo mais comum, quando as pessoas comem o seu próprio semelhante. Israel foi reduzido a essa miséria, essa desgraça. Diz a Bíblia que se cobrava, se eu não me engano, 80 ciclos de prata por uma cabeça de jumento. Já pensou, Silson? A cabeça de jumento deve ser igual ao pé de galinha, deve ter só um pouquinho de carne ali, olha lá, né? Então, era 80 ciclos de prata. E aí, naquela angústia toda, o rei se volta contra o profeta Eliseu, dizendo que a culpa era de Jeová, a culpa era do profeta Eliseu, o rei Jorão, o rei idólatra, e ele então vai para matar Eliseu. Deus mostra a Eliseu que ele estava indo para matar. E quando ele vai para matar Eliseu, vem uma profecia de Deus, dizendo bem assim: olha, embora a culpa não seja minha, vou resolver o problema de vocês. E Deus fala bem assim: olha, fique tranquilo que amanhã, a estas horas, vai haver farinha a 1 ciclo de prata e aveia a 1 ciclo de prata. Olha, era 80 ciclos, era uma cabeça de jumento. Por quê? Porque aconteceu em Israel o que está acontecendo conosco hoje. Quando você tem tempos de guerra e você tem aumento dos preços, falta de abastecimento, é uma lei da oferta e da procura. Você não tem comida, quem tem comida vende muito caro. E é isso que nós estamos experimentando hoje. O que aconteceu em Israel, veja que essas leis são leis de mercado que sempre existiram e afetaram Israel há milhares, há mais de 2.000 anos atrás, 2.600, 2.700 anos atrás. E o fato é que então essa profecia veio e tinha um capitão que estava lá, o rei Jorão
tinha algum problema físico, ele se recostava a mão desse capitão para andar, e o fato é que esse capitão disse, nem se Deus abrisse as janelas dos céus aconteceria tal coisa. Aí Jeremias falou para ele assim, você vai ver, mas você não vai comer de toda a bênção que vai acontecer. Vou encurtar a história. Milagrosamente, de um dia para o outro, tinha alguns leprosos, se não me engano 4 leprosos, eles pensam assim, olha, nós vamos morrer de qualquer jeito, se a gente ficar dentro de Jerusalém, não vão receber a gente, que a gente é leproso, não pode entrar, o leproso era isolado. Vamos lá no arraial dos Círios, ou eles vão matar a gente, ou eles vão dar um pouquinho de comida, vão ficar com misericórdia da gente, com paciência. E eles arriscaram. Chegando no arraial dos Círios, diz a Bíblia que não tinha mais ninguém. Estava tudo abandonado, porque os Círios ouviram, Deus fez com que eles ouvissem, né? Eles foram impressionados do ponto de vista psicológico por Deus de alguma maneira, e eles ouviram um barulho, que provavelmente só eles ouviram, de carros, de cavalos, de um grande exército, e eles pensaram, olha, os judeus, né, o Israel alugou os egípcios, e alugou os povos aqui da região, para poderem, como mercenários, para poderem nos vencer, vão embora, porque o exército é muito grande, e eles fugiram, e deixaram comida, animais, ouro, prata, joias preciosas, vestes, tudo nas suas tendas, porque era um exército muito numeroso. E eles foram embora. O milagre, gente, o milagre é algo, a questão do milagre, os cristãos são idiotas de acreditar em milagre. O milagre é algo, primeiro, o milagre é um fato. O milagre não pode ser negado. O milagre é um fato. Só que ele é um fato que não encontra explicação em regras naturais. Ele não encontra explicação na lógica. Então, quando nós não podemos compreender algo, nós chamamos de milagre. Mas o fato é que o milagre, como o nome já diz, como eu volto a repetir, o milagre é um fato. O milagre não é uma especulação. O milagre é um fato que se impõe, que salta aos olhos, que é palpável e que é visível, mas que não pode ser explicado pela inteligência humana, pelo conhecimento humano. Por exemplo, era um milagre para os povos de 2000 anos atrás voar. Para nós não é mais, porque hoje nós dominamos a tecnologia do voo, sem nenhum problema. Para eles seria um milagre voar, para nós não. Então entenda que o milagre é aquilo que Deus pode fazer, que é possível de ser feito, porque a Bíblia diz que para Deus nada é impossível, Deus pode fazer todas as coisas, mas que nós por algum motivo ainda não compreendemos, não entendemos o agir de Deus, então nós chamamos de milagre. Eu vou citar um milagre que aconteceu na minha vida. Meu filho com 2 anos, Moura, 2 anos ele foi diagnosticado com leucemia? 7 meses, quase igual. 7 meses, meu filho foi diagnosticado com leucemia. Ele nasceu gordo, nasceu forte, nasceu, que parecia um budazinho de tão gordo que ele era. Fortão, daqui a pouco meu filho começou a emagrecer. E febre. Fizemos um monte de exames. E a médica disse, olha, ele está com um problema sério no sangue. Eu só posso diagnosticar como leucemia. Vamos fazer um último exame aí, mas infelizmente é isso. E eu entrei no meu quarto, eu sozinho e Deus. Eu chorei, eu não sou um homem de chorar muito, mas esse dia eu chorei demais. Eu choro muito na igreja, quando eu sinto a presença de Deus, mas eu não sou de chorar no meu dia a dia. Mas eu chorei copiosamente, falei com Deus, Senhor, fui até ousado com Deus, corajoso com Deus. Eu falei, Senhor, eu sei que a tua vontade prevalece, mas hoje eu quero pedir para o Senhor fazer a minha vontade. Eu quero meu filho. Eu não quero perder o meu filho. Eu quero que meu filho me enterre. Eu não quero enterrar o meu filho. E eu falei com Deus, pedi, clamei. E fui duro com Deus, falei, Senhor, eu quero meu filho, eu preciso do meu filho, eu clamei, eu orei, eu chorei, eu pedi tanto. Na outra semana, se eu não me engano, Silvio? Fomos fazer um exame e a médica falou, olha, eu estou constrangida, mas ele não tem mais nada. O sangue dele está perfeito, os exames estão perfeitos. E depois desse acontecimento ele começou a ganhar peso novamente, a febre parou. E você pode pensar o que você quiser, meu amigo, isso é fato, eu tenho exames que comprova o que eu estou te dizendo aqui, eu vivenciei, isso é um fato. Meu filho tinha leucemia um dia, no outro dia ele não tinha mais, isso é fato. E hoje, eu pergunto, tem como curar leucemia, a não ser com transplante de medula óssea? Não, meu filho não fez transplante nenhum, ele colheu o líquido, inclusive, da medula, enfim. E isso é um milagre, por quê? Porque não tem explicação, eu não sei explicar, a ciência não sabe explicar, mas é um fato notório, público. Porque a minha igreja participou de todo o sofrimento lá em Osasco, quando eu congregava, as pessoas sabiam, a médica sabia. Isso é um fato inafastável, mas é um milagre. Por quê? Porque a gente não explica. Por que eu estou fazendo essa definição muito intuitiva de milagre aqui? Nada técnica, muito intuitivo, muito simples, muito direta para o seu coração. Porque Deus ainda faz milagres. E naquele dia Deus tinha dito, amanhã, estas horas, tudo vai estar mudado, tudo vai ter cessado e vai ter comida barata. Vamos traduzir para os dias de hoje? Comida barata, combustível barato. O que mais? Sapatinho barato, Silvio? Mulher gosta de carinho, Mulher gosta de sapato carinho,
que mais? Vestido carinho, né? Mas brincadeiras à parte, foi isso que o profeta tinha dito. Olha, tudo isso vai passar, tudo isso vai cessar. Eu confesso a vocês que, como você que está me ouvindo hoje, nós vivemos tempos muito tristes, muito angustiantes. Nós vivemos tempos de extrema tristeza. As pessoas estão agoniadas, angustiadas, parece que é uma tristeza em cima da outra, é uma tragédia em cima da outra. Nós estamos vivendo uma pandemia, no meio da pandemia nós temos tragédia na Bahia de enchente, no meio da pandemia nós temos tragédia em Petrópolis, no meio da pandemia vem uma guerra que envolve as nações mais poderosas do mundo, que podem gerar a terceira guerra mundial, e nós vamos vendo que as coisas vão se avolumando, os preços das coisas subindo. Eu comprava café, o café que eu gosto custava R$10, hoje custa 20. Tudo está caro, nós estamos tendo sérias dificuldades, perdendo patrimônio, perdendo poder de compra. O Brasil é campeão mundial de transtornos emocionais, como depressão, síndrome do pânico, e aí por diante, e parece que a gente fica, meu Deus, o que vai acontecer? Eu trago uma palavra de esperança para a sua vida. Deus disse aquele dia por meio de Eliseu a Israel, olha, amanhã tudo vai passar, e de um dia para o outro, tudo se estabilizou, tudo voltou ao normal, um milagre aconteceu. Eu não estou dizendo que vai ser amanhã, veja bem, eu não quero ser aqui falso profeta, amanhã tudo vai mudar de um dia para o outro, não. O que eu estou dizendo é o seguinte, a lição que nós extraímos do texto é que com relação à guerra, com relação a tragédias, com relação a perdas econômicas, com relação a crises econômicas, a lição da Bíblia é, vai passar. Eu vou repetir, vai passar, vai passar, tranquilize o seu coração, vai passar, isso eu posso profetizar com toda tranquilidade, pelo poder da palavra de Deus, vai passar, o Brasil vai superar, o mundo vai superar, nós vamos vencer isso, vai passar, a gasolina vai cair o preço, as coisas vão melhorar, os alimentos vão melhorar o preço, a inflação vai cair, vai passar, é lógico que tem a turma do quanto pior melhor. Hoje nós temos aí uma ala aí política que quanto pior melhor, porque não estão preocupados com o povo, querem ver a desgraça pensando nas eleições. Né? Não tem sentimento de brasilidade, não tem sentimento patriótico, são oportunistas do quanto pior melhor. Mas para eles querendo ou não, vai passar, vai passar. Tem um ditado que diz, não há mal que nunca acabe, nem bem que sempre perdure. Faz parte da vida, a vida é cíclica, nós temos os nossos momentos, por isso que a Bíblia diz no Salmo 30, verso 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, é o que Deus está dizendo, seja otimista. Por isso que Salomão disse, olha, o que sucedia no passado sucede hoje, e sucederá amanhã. Não tem novidade debaixo da terra, não há nada de novo debaixo do sol, melhor dizendo. E o que eu estou dizendo para você é o seguinte, vai passar, tenha essa tranquilidade, tenha essa segurança, vai passar. De um dia para o outro, Israel tinha fartura, o preço dos alimentos caiu, né? O preço das coisas baixou, nada mais era caro daquele jeito. E quem vai fazer isso? Olha, os governantes mundiais já mostraram a sua incompetência. No Brasil, então, prefeitos e governadores já demonstraram por A mais B que são incompetentes, despreparados, usam o nome da ciência, mas não agem cientificamente, porque o lockdown não tem nenhuma comprovação científica. Ao contrário, ele tem comprovação de ineficácia científica, e mesmo assim eles nos puniram com arrogância, né? O Justin Trudeau do Canadá mandou prender pessoas que protestavam contra a obrigatoriedade da vacina. Isso é violência, isso não é democracia, né? E um cara que se diz democrata. A gente vê lá na União Soviética 7.000 pessoas presas porque discordam do governo. A gente vê a violência, né, dos políticos. Não vai melhorar por causa dos políticos, vai melhorar porque existe no Brasil e no mundo um povo que ora, um povo que clama, e nós cremos que Deus vai nos ajudar, que Deus vai intervir. Então tranquilize o teu coração. Tudo vai passar. São lições que a história nos dá. Que isso vai passar. Nós vamos superar. O brasileiro é resiliente, corajoso. Como é que é? Tem aquela música que diz, levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Esse é o Brasil. Esse é o brasileiro. Eu digo para você com toda tranquilidade, você vai se levantar, vai sacudir a poeira do tombo e vai dar a volta por cima. Então não desanime. Tenha esperança. Tenha esperança. É a principal lição do texto que eu disse aqui. Vai passar. Vai passar. Vai melhorar. Tudo vai dar certo. Eu vou parando porque eu estourei meu tempo em muito aqui hoje.
Mas espero que essa mensagem de esperança tire a depressão, a angústia, a tristeza, a preocupação do seu coração. Que você possa saber e crer que as coisas vão passar, as coisas vão melhorar. Eu sou um eterno otimista. A palavra de Deus é otimista. A palavra de Deus acredita na virada, na superação. Né? Agora, obviamente, fazendo a nossa parte. Né? A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Então eu não posso, eu creio e não faço nada. Não. Se você crê, mande currículo, saia para trabalhar, abra o seu negócio, corre atrás, se movimente, se mexa, porque a fé sem obras é morta. A fé cristã, ela não é parada, ela não é estática. Gideão, quando estava sendo explorado lá em Juízes capítulo 6, por uma nação, ele foi malhar trigo no lagar, ou seja, entrou numa caverna onde geralmente se beneficiava uvas e foi lá fazer o trigo dele escondidinho para ninguém roubar o que era dele. Então, você não pode ficar parado, você tem que se mexer. Se mexa, tenha coragem. Vai aí, manda uns currículos aí, vai nas empresas, vai nos comércios, vai trabalhar, abra o seu negócio, creia que as coisas vão mudar, se matricula numa universidade, numa faculdade, volte a estudar, faça alguma coisa e Deus vai te honrar. Eu creio nisso em nome de Jesus. Não fique parado, a nossa fé não é estática, a nossa fé é dinâmica, ela se mexe, ela se movimenta, ela altera a realidade fática. Tá bom? Deus te abençoe, Silsa. 3 segundos para as suas considerações finais. Muito obrigado, Silsa, a sua opinião é muito importante. Pode falar, gata. Eu preciso só mandar um beijo aqui para a mãe Rosângela e o pai Gil Carlos, do Jonathan, que está aqui na sintonia, agradeceu. E tem um pessoal falando que é uma aula o seu programa. Obrigado, gente, pelo carinho, Deus abençoe. A gente procura sempre, né? E fazer um convite, quem quer aprender teologia, né? Quem quer aprender teologia conosco, você pode assistir às aulas de graça. Você só não vai ter, obviamente, material didático, né? Só aqueles que são matriculados. E quem quiser matricular também é aberto ao público. Quem quiser matricular, aberto ao público. Se quiser aprender teologia... Já está para começar o próximo módulo, a pessoa já pode começar no próximo módulo. Meu irmão, a Bíblia não erra. Desculpa aí as outras religiões, nada contra. Eu respeito e valorizo todas as religiões, mas eu boto muita fé na minha. Então a Bíblia não erra. Há profecias bíblicas que falam, explicam o que está acontecendo, o que aconteceu e o que vai acontecer. Está aí a globalização, a recriação do Estado de Israel, todas as profecias bíblicas que estão se cumprindo e ninguém consegue refutar a clareza. E não é um texto que foi escrito ontem, né? É um texto que foi escrito de 2.700 anos para cá, por 40 homens de nacionalidades diferentes, culturas diferentes, de uma outra época, e as profecias bíblicas são mais atuais do que nunca e revelam a verdade do que acontece, do que está acontecendo e do que vai acontecer. Então, na Assembleia de Deus em Antioquia, na João Ventura dos Santos, número 1079, eu te convido para estar na terça-feira às 19 horas, tá bom? 19 horas temos um rápido devocional, depois a gente tem aula, tem café de graça para você também, tá bom? Nós servimos ali um cafezinho, você pode tomar conosco, se você sair correndo do trabalho. Na quinta-feira temos culto normal, culto de adoração a Deus 19h30, 19 na terça, que é aula de teologia, estudo bíblico, tá bom? E não é nada de currículo do MEC, não. É currículo bíblico, teologia pentecostal, que nós valorizamos e ensinamos, tá bom? Não tem nada de tradicionalismo, é só teologia pentecostal. E você vai aprender teologia na veia, palavra de Deus na veia, terça-feira, de graça, você pode assistir a aula sem nenhum problema. E na quinta-feira, culto de adoração a Deus. De manhã, no domingo, 9 horas, Escola Bíblica Dominical, café de graça, 9h20 a gente entra para a sala, cafezão de graça para você também. E à noite, 18 horas, culto de adoração a Deus. Você é nosso convidado, vai ser uma alegria poder receber você lá. Silson, mais alguma coisa? Não, por hoje é só. Então tá bom, obrigado pessoal pela sua audiência, pela sua paciência. Eu esqueci de um detalhe, Silson, que nós esquecemos aqui. O programa Papo Reto está se despedindo hoje do sábado. Nós agora teremos um novo horário. Então você que quer assistir o programa Papo Reto, a partir da próxima semana, ele será na segunda-feira, às 20 horas. Anote aí. Então, segunda-feira, às 20 horas, será o programa Papo Reto. Então, não teremos mais Papo Reto no sábado. Tá bom? No sábado, estamos nos despedindo da audiência hoje, no sábado, mas continuamos na segunda-feira. Então, você que gosta do programa Papo Reto, segunda-feira, das 20 horas em diante, nós teremos aqui o nosso programa Papo Reto, com live, com tudo como temos feito sempre, e estaremos juntos aqui. Continuamos na Rádio 107, porém, no horário de segunda-feira, às 20 horas. Tá bom? Então, não se esqueça, porque se você procurar a gente aqui no próximo sábado, não estaremos mais. Sábado agora eu vou sair, passear com a Silcia, curtir, beijar na boca. Vocês estão ouvindo, né? Vocês estão ouvindo que ele vai sair. Veremos. Eu conto para vocês lá no meu Instagram. Então tá bom. E vamos ficar com o sabadão livre aí. E também estaremos aqui na segunda-feira, 20 horas, 8 horas da noite, segunda-feira, programa Papo Reto. Tem que mandar um beijo pra Irmã Marisa. Se eu não mando um beijo pra Irmã Marisa, ela fica brava. Pra Irmã Maria da Graça também. Irmã Marisa, do Tiãozinho, e a irmã Graça também,
que é amiga, companheira de muitos anos. Deus abençoe vocês, obrigado pelo carinho. Estou esquecendo de mandar um abraço para alguém? Um abraço para o Marcelo Santos, nosso companheiro Astério Galvão, Gilson Nagrin, toda a equipe aqui da Rádio 107. Para o Gilson Leandro, que me antecedeu, o pessoal do sindicato, Deus abençoe. Muito bom ter vocês aqui na rádio. Eu só tô vendo a galera ir pro circo, até agora não mandaram eu pro circo. É tô mesmo? chateada. E eu não podia ir quando era criança. Hoje que eu posso, eu não consigo ingresso. Ninguém merece, né? Valeu, pessoal. Deus abençoe. Eu quero ver o Marco Frota. Muito, era galã quando você era criança, né? Era. É do seu tempo, galãzinho? É do meu tempo. Olha só, brincadeira. Na cara do marido, ela disse que ela quer ver o galãzinho. Agora ele é o velho da lancha. É o velho da lancha? Então tá bom. Eu que sou o velho da lancha, você falou que eu sou o velho da lancha? Esse é o meu, mano. Só meu. Esse não tá no mercado disponível. Ai. Valeu, pessoal. Obrigado pelo carinho. Deus abençoe. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te dê um fim de semana aí abençoado, feliz e próspero. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sempre com todos. Amo vocês, Deus abençoe. Fui. Beijo. Pode dar beijo, Silvio? Não. Beijo. És tu, meu Deus.